civilização foi construída explorando uma mão de obra descartável. Mas só posso fazer um número limitado. Feliz aniversário. As coisas têm uma ordem. É o que fazemos aqui. Mantemos a ordem. O mundo é construído sobre um muro que separa as espécies. Diga a ambos os lados que não há um muro. E você comprou uma guerra. Você é policial. Eu já tive seu emprego. Eu era bom nisso. Eu sei. O que você quer? Eu quero lhe fazer umas perguntas. A chave do futuro finalmente é desenterrada. Traga ele pra mim. Eles sabem que você está aqui. Eu sempre disse, você é especial. Sua história não terminou ainda. Resta uma página. Em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 248. Eu sou Rafael Arinelli e até o final desse episódio vamos descobrir se o Daniel é ou não é um replicante. Eu sou o Daniel Cury e, pelo amor de Deus, se dessa vez o Roger Dickens não ganhar um Oscar, eu desisto. Vai ser a 14ª indicação, se é que vai ser, mas acredito que vai. Vamos ver. Eu sou o Felipe Mendes, do site Cinemascope, é um prazer estar participando com vocês. Eu queria falar só que o Denis Villeneuve é o melhor que tem na atualidade. Só esse título, só esse título singelo. Eu sou Stefania Amaral, do Feito por Elas. Também estou muito feliz de estar aqui com vocês. E eu tenho me questionado se eu sou ou não replicante também. Mais uma pra gente descobrir, hein? Se eu começar a perguntar pra você, pro Daniel aí, alguma coisa sobre borboleta, o que você faria? Mariposa. Falarem mato, já era. Delicado. Pois é, muito bem, estamos aqui nesse podcast 248 com a Stefania, com o Felipe, para bater um papo aí sobre esse filme que chegou, não tá sendo um sucesso de bilheteria, mas com certeza está aquecendo o coração de muito cinéfilo aí, principalmente os amantes de ficção científica, que é o filme Blade Runner 2049, né? O novo filme aí dirigido pelo Denis Villeneuve, com Ryan Gosling, o Harrison Ford e tal. Então a gente vai conversar um pouco sobre essa ficção científica, quais são, né, os seus desdobramentos, o que ele oferece pra gente nessa continuação, né, do filme de 82, e a gente trouxe aqui a Stefania e o Felipe para bater esse papo com a gente. Então, Felipe, vamos começar por você. Conta um pouco aí do seu projeto e tal, o que é o Cinemascope, o que vocês fazem lá, o que as pessoas podem esperar de vocês lá. Bom, na verdade o Cinemascope é um site que já existe desde 2011,
2011. Legal. Eu participo dele desde 2016, né, do ano passado. Bom, a gente trabalha com críticas especiais. A gente tem um ponto legal que é o de Cinema Mundi, que a gente pega alguns pontos. Por exemplo, a gente fala muito de cinema asiático, abordando cinema indiano, e eu tenho uma coluna sobre o cinema do Oriente Médio, né? Pega Irã, Palestina, Iêmen, Emirados Árabes, todos esses países aí que não são bem, não entram no circuito, né? Então é muito difícil você ter acesso. Então eu tento, na verdade a gente está iniciando esse processo do Oriente Médio, mas já tem esse do asiático e também do indiano que já está bem fixado. Então a gente agora tá entrando com o Oriente Médio. Então vamos falar bastante sobre Kiarostami, Asghar Farhadi, tudo mais. Legal. Uma coisa que está muito forte ultimamente é o vídeo, né? Os canais de vídeos, e a gente tem um canal muito legal, assim, então convido a galera também para acessar e participar, comentar, dar dicas também. Legal. Enfim, é isso aí. Pô, show de bola, show de bola. O link vai estar aqui no post, então quem quiser conhecer um pouco mais aí do CinemaScope vai estar aqui. E também temos aqui a Estefânia, que era a trinca, né, que faltava pra gente completar o baralho aqui do Feito por Elas, não era, Dani? Porque já veio a Angélica, Verdade. já veio a Isabel e faltava a Estefânia. Ai, que bom, né, que vocês me chamaram. Pois é. Demais. Adoro participar de podcasts novos. Pois é, a gente é fã do trabalho do Feito por Elas, inclusive nosso último podcast foi falando sobre diretoras, né, as mulheres, né, na direção. E, Estefânia, fala um pouquinho também do Feito por Elas, para quem ainda não conhece, qual que é a proposta, né, que é um podcast e tal, que fica lá dentro do Anticast, né, conta um pouquinho pra gente sobre o projeto. É um projeto pouco mais de um ano, né, que a gente tá... O foco é bem no podcast mesmo, mas a gente tá em todas as redes sociais, e sigam o Instagram, por favor. Faço curadoria, importante. E é isso, somos todas mulheres, né? Você citou a Angélica e a Isabel, veteranas aí também no mundo podcast. E além delas, no time oficial também tem a Samantha Brasil, do Delirium Nerd. Ela tem 1000 projetos, mas que eu lembro mais é do Delirium Nerd. E a Michelle Henriques, que tem um blog de horror feminista, Feminist Horror. Então, assim, somos um time massa, modéstia à parte, e a gente só fala do trabalho de diretoras, né? O foco é esse. Assim. Então a gente procura selecionar mulheres assim de nacionalidades variadas, né? Sempre coloca uma brasileira, mas vai percorrendo o mapa, assim. Legal. Né? Tentando abranger o máximo, assim, de diretoras ao redor do mundo. E é importante esse espaço, né? Poxa, porque, sem dúvida. Sim. Né, tanto mulheres falando em podcasts quanto falar sobre o trabalho de diretoras, porque o mais comum é falar dos grandes diretores, né? Então a gente tem essa causa. Legal. Quem quiser conferir vai ser bem-vindo aqui. E temos bottoms também. Olha! Bottoms, Muito bom, muito bom. Bom, é isso aí. Então temos aqui uma mesa cheia de gente interessante, né, com visões diferentes e tal, justamente aquilo que a gente gosta para analisar um filme. Então hoje o papo vai ser sobre Blade Runner 2049. Lembre-se, você que acompanha, né, o podcast do Cinemação, lembre-se que aqui nós vamos dar todos os spoilers possíveis e imagináveis, né? A gente não se prende aqui por spoiler. Então é muito importante que você tenha esse alerta aí na cabeça para depois, quando começar a escutar, não falar: "Oh, mas eu não sabia que tinha spoiler e tal". Não, tem sim, amigão. Então fica esperto aí. E é isso aí. Vamos bater então esse papo sobre Blade Runner logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. Dani, um pouquinho mais para a esquerda, amplia. Um pouquinho para a direita, amplia. Volta, 360 graus para cima. Agora para baixo. Pronto, pode falar no microfone. 360 graus interlinked. 360 graus interlinked. Qual que é a outra palavra? É interlink de cells. Interlinked. Cells interlinked. Interlinked. Cells interlinked. Cells interlinked.
Ó, pronto, sou um replicante. E pronto, chegamos, né? Pronto, chegamos, eu sou um replicante. É isso aí, perfeito, tá aí. Muito bem, olha aí, estamos nesse Repercussão 248 para falar, né, um pouco sobre o que aconteceu durante essa semana que passou e que a gente gravou aí sobre tantas coisas, né? Temos Mãe, temos It, tantos filmes legais que estão passando por aí, a gente tá discutindo tudo. E o último podcast sobre mulheres na direção, então chegou a hora da gente falar um pouco sobre tudo que aconteceu durante a semana. E se você quer mandar seu comentário aqui pro Cinemação, envie seu comentário para contato@cinemação.com, o nosso e-mail, né? E você também pode escutar o nosso podcast sempre na radioinverso.com, uma rádio que toca notícias, que toca filosofia, que toca reflexões e toca também sobre cinema todas as sextas-feiras às 22 horas, com reprise aos domingos ao meio-dia. Estamos lá na Rádio Inverso. Acompanhem também o nosso site, o cinemação.com, o site onde você encontra críticas, artigos, encontra trailers, inclusive saiu um novo trailer aí de Star Wars, está lá no cinemação.com, você já pode ver o trailer lá, e encontra também a nossa família de podcasts aqui. Temos o Indicação, que é o nosso podcast que dá aí pelo menos 3 dicas de filmes semanais para você acompanhar, sempre com uma temática diferente. O Gui, o Ale e o Bruno são quem tocam o podcast Indicação, podcast muito bacana para você acompanhar aí. Temos as Matildas também, nosso podcast femininos, liderados aí pela Grécia e pela Ioli, que falam sobre a visão feminina no mundo cinematográfico, de entretenimento e tal, audiovisual. Muito bacana o trabalho que elas estão fazendo. E temos também o Cinemação Drops, né? Hosteado aí, se é que pode se dizer hosteado, apresentado, né? Pela Patrícia Chaves, né? E editado pelo Anderson Rosa, duas pessoas super talentosas que estão aqui trabalhando com a gente no Cinemação. Então vale a pena você visitar o cinemação.com, conhecer os nossos podcasts e contribuir sempre mandando seus comentários e seu feedback sobre o trabalho que a gente está fazendo nessa internet de meu Deus. E se você quer contribuir mais ainda, a gente tá pedindo aqui, sempre vai pedir em todos os podcasts, para que você possa colaborar com o Cinemação. E quando eu falo colaborar com o Cinemação, não é com o podcast Cinemação, é com o projeto Cinemação. É o site, é o Indicação, as Matildas, o Cinemação Drops. Então, se você gosta de todos esses podcasts, se você acha bacana que esse projeto fale de cinema de tantas maneiras, fale de audiovisual de tantas maneiras diferentes, e se você ouve a gente e quer que a gente continue e quer ver mais vídeos, ouvir mais podcasts, ter mais oportunidade, então seja um patrão do Cinemação. Você pode colaborar a partir de R$10 lá pelo Apoia-se ou de $1 pelo Patreon. Então entra lá no patreon.com/cinemação ou então no apoia.se/cinemação e seja um patrão do Cinemação com uma colaboração mensal que couber no seu bolso, aquela que for melhor para você. E fazendo isso, você vai ficar igual o Diego Lima, o Fernando Machado, o Alberto Marinho, o Camilo, a Fernanda Siqueira, Tatiane Nantes, a Tamires Porto e o Thierry Penteado, que são patrões do Cinemação e colaboram com a quantia mínima para serem citados aqui toda semana. Então vai lá, seja um patrão do Cinemação, a gente vai ficar muito feliz se você puder contribuir com o que você puder. E chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e deixaram seus comentários aqui pra gente, temos vários comentários bacanas que chegaram aí durante a semana, tanto do último podcast como dos anteriores. Eu tenho um comentário aqui que foi deixado no podcast 246, quando a gente falou sobre Mãe, um dos podcasts aí que a gente mais filosofou, né, nos últimos tempos, porque é um filme que exige isso. E vou te confessar que até hoje Mãe ainda volta pra mim de vez em quando, e aí eu ainda reflito. Vamos ver se esse podcast vai superar ou não o Mãe. Olha aí, tá lançado o desafio, hein? Tá lançado o desafio. Pode ser que sim, pode ser que não. E aí a gente teve o comentário lá do Low Bloom, que também não sei se esse é o nome verdadeiro, provavelmente é o nome fictício, né? O nome artístico dele. É do aquele cara lá, do personagem do Jake Gyllenhaal no Abutre, verdade, né? Verdade. Qual seria seu nome artístico, Dani? Já é, né? Dani Curi. É um nome artístico, né? É que parece que eu faço unhas, né? Então não fica legal. Mas...
Mas não sei, uma vez fizeram um de ator de filme pornô, assim, talvez eu vou tentar resgatar e vou tentar usar agora. Ah, legal, porque legal. Porque é mais chamativo, né? As pessoas prestam atenção. Legal, vou saber. O comentário que o Low Bloom mandou aqui pra gente foi o seguinte: ótimo podcast, eu gostaria de adicionar que, na minha opinião, esse filme é uma das melhores comédias que já vi esse ano. Acho que até o momento em que a Jennifer Lawrence é espancada, que é muito difícil de se assistir, quase todas as outras cenas são deliberadamente extra exageradas, inclusive a do crowdsurfing. Que cena que é essa do crowdsurfing? Que o cara entra na multidão e a multidão carrega, carrega o Javier Bardem. Entendi. E aí ele continua, né? É um senso de humor incomum, mas eu acredito que quanto mais absurdo ele fica, mais engraçado e enervante a situação se torna. O fato da principal inspiração do filme ser o anjo exterminador do Buñuel e o título usar uma exclamação no final podem ser dicas de que o filme é uma comédia. Provavelmente esse não é um adjetivo muito utilizado para esse filme, mas foi a maior diversão que tive no cinema esse ano. Aí eu concordo com você, cara, é uma diversão mesmo você assistir esse filme, porque ele te leva a coisas que você nem espera, ele te leva, então isso é divertido realmente. E ele coloca, observação 1, a fotografia, como citada, faz uma ótima função de imergir a plateia na perspectiva da protagonista, e eu acho válido adicionar que a maioria dos close-ups no rosto dela são um pouco mais próximos do que normalmente se vê, causando desconforto e ansiedade. Olha aí, verdade. Observação 2, em outros filmes eu reclamaria da falta de sutileza ao transmitir as mensagens principais, mas como o Aronofsky sempre foi sutil como um martelo e o filme é tão absurdo que eu acho que o exagero é parte do que faz o filme funcionar comigo. Eu também acho, concordo com você. E observação 3, a cena da Kristen Wiig é uma das melhores cameos que consigo lembrar recentemente. Olha aí que bacana. E aí ele conclui, né? Abraço, e ótima participação dos ambos os convidados, né? De ambos os convidados. Olha aí que legal. Então foi um comentário em que ele falou um pouco sobre tudo, não tem spoiler aqui, né? São comentários bem abrangentes, assim, e é bacana da gente ver como esse filme ele proporciona isso, né? Ele proporciona diferentes interpretações, diferentes olhares. Então a gente que olha como uma coisa muito séria, muito reflexiva, muito filosófica e tal, às vezes não enxerga essa comédia que ele enxergou. E é interessante da gente ver isso, né? Que tem gente que tá levando como uma comédia. Eu entendo o que ele disse, eu não sei se eu considero uma comédia, mas as pessoas também acham que comédia necessariamente tem que te fazer dar risada. E não, seria um absurdo, seriam quebras, né? A comédia é uma quebra. E faz sentido que a análise dele é uma análise bem interessante. Eu tenho aqui o comentário da Érica Nascimento, ela comentou no podcast 245 sobre It, que está bombando assim como o próprio filme, né? Então ela foi ver e ouviu o podcast, e aí ela comentou um comentário bem longo, ela comentou várias coisas. Eu dei uma encurtada aqui, então eu vou ler só algumas partes da análise que ela fez do filme com a visão dela, né? Ela colocou assim: é meio bizarro dizer que uma história que há terror há também sensação de conforto, mas foi o que eu senti ao assistir essa adaptação. Os personagens têm uma boa construção, embora nem todos tenham o mesmo grau de desenvolvimento, e você certamente se importa com eles. As pessoas da cidade parecem ser estranhas, e não sei se necessariamente por causa do Pennywise, ou se na verdade rola uma retroalimentação, que é como eu enxerguei. Isso é meio que deixado para nossa livre interpretação com base no que vimos da história, ou talvez apareçam com uma explicação mais mastigada mais tarde, mas sinceramente não vi problema em deixar isso sem uma explicação direta. E quanto o Pennywise aparecer o tempo todo, pelo que foi mostrado, ao meu ver faz sentido. Compreendemos melhor os personagens em boa parte devido a como o palhaço aparece para elas. Não acho que era exatamente para eu sentir medo por eu estar vendo algo assustador, era para eu me sentir tenso ou assustado por elas, crianças às quais eu já me conectei e que estão naquelas situações. E cara, eu achei tão legal a representação gráfica dos medos das crianças, porque é exatamente isso que crianças fazem, projetam seus medos. Apesar de ter assistido a adaptação anterior, eu não li o livro It, né? E sim, eu sei que a obra cinematográfica tem que andar com as próprias pernas, independente do livro, mas pra mim, como filme, funcionou demais, principalmente como uma história de amizade, que supostamente deveria ser algo leve, mas que ainda assim há horror. Por mais que não tenha lido o livro, li outros do Stephen King, e foi uma sensação maravilhosa senti-lo aqui. Então eu achei bem legal.
Legal a análise mesmo. Da Erika, eu acho que ela fez uma baita de uma análise, escreveu bastante, na verdade, eu cortei muita coisa, até porque teria muitos spoilers e tudo mais, mas é muito legal ver, e é interessante o paralelo, né, quer dizer, tem sensação de conforto no filme de terror, e aí tem comédia lá no filme que também é thriller de horror ou de suspense, né, no caso do Mãe, então eu acho legal isso, como é que a gente consegue identificar esses elementos de vários gêneros, quando um filme é bom, bem feito, bem elaborado. Né? Exatamente, e é interessante, né, porque uma das coisas que eu tenho sentido mais agora, principalmente acho que foi inclusive Mãe que mais trouxe isso à tona, foi justamente essas interpretações variadas, né, que a gente tem. Um filme pode trazer muitas reflexões, e aí eu acho que não existe um certo e um errado, e é essa a nossa função aqui, né. Então, por exemplo, aqui a Erika, ela curtiu o filme, achou que ele tem bons aspectos, se conectou com os personagens e tal. Eu achei um filme bem mediano, assim, e não existe um certo e um errado. Não significa que a Erika tá certa por ela achar isso e que eu tô errado por eu não ter achado, ou o oposto, né? Eu acho que o grande barato da gente assistir filmes e a gente gravar os podcasts é justamente a gente trazer essas reflexões à tona. Tipo, a hora que a gente coloca pontos de vistas diferentes, a gente basicamente tá aquecendo discussões e fazendo com que as pessoas pensem a respeito daquele filme e possam tirar suas próprias conclusões. E ninguém aqui tá aqui pra eu quero mudar seu ponto de vista sobre o filme, não é isso, né? No caso, inclusive, a Erika fez uma análise da aparição excessiva, né, do palhaço. Sim. E da maneira como os adultos são mostrados. E muita gente veria isso como uma falha do filme. Ou, o filme não mostra isso. Então, é muito isso. É como você entende o filme, o que você consegue depreender do filme. Isso é bem legal mesmo. De ver que, às vezes, uma coisa que você achou uma falha para outra pessoa é até interessante, né? I missed you, baby sweet. Was the day? You plan on taking me in? I would much prefer that to the alternative. It was a day. Replicants are the future of humanity, but I can only make so many. Chegava aos cinemas no dia 5 de outubro de 2017 o novo filme de Denis Villeneuve, a continuação da ficção científica que encantou o mundo do cinema nos anos 80, né? A gente teve aqui Blade Runner 2049, esse filme que chega pra continuar uma história que de uma certa forma tinha ficado com algumas pontas abertas e tal, quando fizeram o filme, né? Há 30 anos atrás. Mas tem uma que ainda tá aberta, Rafa. Ainda tá aberta. Eu vou colocar hoje, hoje eu quero discutir isso. Muito bom, muito bom. Isso eu sei qual é a discussão que você vai levantar, eu acho sensacional. Então, esse filme chegou e ele vem com esse nome, né, 2049, porque pra quem não sabe, o filme de 82, ele se passa em 2019. E aí esse filme ele se passa exatamente 30 anos depois, mostrando o que aconteceu, né, com tudo que aconteceu no primeiro filme. Então, estamos falando aqui de um filme que a princípio não tá indo muito bem nas bilheterias, né? A gente está falando de um filme que tinha como expectativa arrecadar de 45 a 55 milhões de dólares na sua estreia e arrecadou um pouco mais de 30 milhões, ou seja, já se enxerga esse filme como um filme assim preocupante, né, para os estúdios. Inclusive, dentro desse universo do Ridley Scott, que foi o cara que construiu o Blade Runner realmente, né, que teve a ideia do filme e tal, lá de 82, esse novo Blade Runner, ele tá se equiparando a estreia do Alien Covenant, que é também do Ridley Scott, né? Então, assim, são os dois filmes do Ridley Scott que estão indo mal. O Alien já foi mal de bilheteria e Blade Runner caminha para também ser mal de bilheteria, né? Mas o primeiro Blade Runner foi tão mal de bilheteria que acho que devia ter alguma expectativa nesse sentido, né? Exato. De uma certa forma ele virou, né, tipo um cult mesmo, né, da ficção científica, né? Então, assim, talvez esse filme também caminhe pra isso, né? Não sei. Dani, diz pra gente então, temos aí um filme, uma continuação, né, do filme antigo, nas mãos de um diretor
ator muito promissor, que vem se reafirmando a cada filme, e aí a gente chega aqui com o Ryan Gosling, traz de novo o Harrison Ford para viver o papel do Deckard e tal, mas quem mais que compõe esse grupo de profissionais por trás aí nos bastidores de Blade Runner 2049? Bom, além, né, do Denis Villeneuve, que tem, o pessoal vai ficar chamando de Denis Villeneuve, porque é mais chique, né? É verdade. A gente tem o roteiro do Hampton Fancher, que é um dos que assinam e que tava lá no primeiro Blade Runner, fez o roteiro do primeiro Blade Runner. E também tem a mão do Michael Green, né? Que fez, entre outros filmes, ele escreveu o roteiro de Logan, do Alien Covenant e da série Deuses Americanos, né? No roteiro também tem a assinatura, né? Tem o nome do Philip K. Dick, que é baseado na obra dele, obviamente. A trilha sonora tá com o nome do Benjamin Wallfisch, que fez Dunkirk, o It, Estrelas Além do Tempo, e do Hans Zimmer também, né? Eu acho que é o principal nome, que é um cara que já fez muitos e muitos filmes, incluindo aí Rei Leão, A Origem, Batman Cavaleiro das Trevas, Piratas do Caribe, eu acho que quase todos os filmes do Piratas do Caribe, se eu não me engano. A fotografia do filme é do Roger Deakins, que fez muitos e muitos, né? Ele teve 13 indicações ao Oscar, ele fez a fotografia de filmes como Onde os Fracos Não Têm Vez, Skyfall, Um Sonho de Liberdade, Ave César e muitos outros. A montagem desse Blade Runner é do Joe Walker. O Joe Walker é um parceiro aí do próprio Villeneuve, né? Ele fez a montagem do A Chegada e do Sicário, e ele também é um parceiro lá do Steve McQueen, ele fez a montagem do 12 Anos de Escravidão e do Shame, né? Entre outros filmes, claro. O design de produção, que é um negócio que merece destaque nesse filme, é do Dennis Gassner, que entre outros filmes fez o design de produção do Show de Truman e do Peixe Grande, por exemplo. E no elenco, além do Ryan Gosling e do Harrison Ford, a gente tem o Dave Bautista, a Robin Wright, a Ana de Armas, a Sylvia Hoeks, o Jared Leto e a Mackenzie Davis, né, entre outros nomes. Então, são esses os principais nomes aí que dá pra citar de Blade Runner 2049. Exatamente. Eu acho que tem um pessoal, Dani, que não sei se você concorda, mas que vale também a gente lembrar, que é o pessoal de direção de arte, né, porque o filme ele é primoroso também em muita coisa de direção de arte. É que a direção de arte, ela tá debaixo do guarda-chuva do design de produção. Sim, sem dúvida. Entendeu? Mas vamos falar aqui, por exemplo, diretores de arte. Foram 3 que trabalharam nesse filme: o David Doran, a Ben Sederlin e a Lydia Free, que são as pessoas encarregadas pela direção de arte, que é realmente primorosa nesse filme. Ele tem uma qualidade impressionante. E você levantou, né, a questão aí do Roger Deakins. Ele é um cara que já é um cara veterano, né, no mundo do cinema. Ele era pra ter ganhado o Oscar faz tempo, né? Exato. Não sei o que acontece, que ele não ganhou ainda. E talvez essa seja a grande chance dele, porque soma-se não só a obra que é muito boa e que talvez coroe o trabalho dele, mas soma-se ao histórico dele, né? O Oscar adora dar esses prêmios assim, levando em consideração todo o histórico da pessoa, né? De Leonardo DiCaprio aí, que a gente viu também, né? Sim. Mas o Roger Deakins é muito foda e não sei, toda vez eu falo, cara, quando não é possível que ninguém vai dar um Oscar pra esse cara. Exatamente. Bom, e aqui a gente tá falando de um filme que se passa 30 anos depois da história que nos foi contada em 82, dirigida pelo Ridley Scott, e aqui o filme se passa na Califórnia, em 2049. E depois de ter alguns problemas lá com os Nexus 8, surge uma nova espécie de replicante que são mais obedientes, né, aos seres humanos. E aí se encaixa justamente o agente K, que é o Ryan Gosling, e que é um Blade Runner. Ele já é um Blade Runner anunciado, né? Ele já é um Blade Runner desde o começo, todo mundo sabe que ele é um Blade Runner. E o que é um Blade Runner? É basicamente um agente, né, que caça replicantes foragidos da polícia e tal. Então a gente vai acompanhando a história pelos olhos do Kay, que é esse replicante, que é um Blade Runner. Após ele encontrar o Saper, né, que é interpretado pelo Dave Bautista, ele descobre que existe um segredo envolvendo a Rachel, que foi uma personagem central no primeiro filme, que foi quase que uma amante lá do Deckard, né, o personagem do Harrison Ford. Ele descobre um segredo, que ela teve um filho, e aí começa-se a discutir justamente isso, como pode um replicante ter
se reproduzido. E aí eles começam uma caça para tentar descobrir o que é que aconteceu, como pode um replicante ter conseguido gerar vida a partir dele mesmo depois de tanto tempo, né? Então, basicamente, essa é a sinopse do filme e a gente tem aí vários personagens envolvidos e tal. Então, eu queria começar esse papo pra gente discutir o filme como um todo, primeiro pensando na estrutura dele. Não sei se vocês sentiram isso, mas a sensação que eu tive é que a primeira virtude que o Denis Villeneuve teve em Blade Runner 2049 foi manter o tempo do filme longo, sabe? Tipo, o filme antigo, ele era um noir sci-fi, assim, né? Era um filme que, tipo, ele tinha toda a parte de investigação, mas ele era lento, ele era bem cadenciado, com aquele véu do sci-fi. E aqui, o Denis Villeneuve, apesar de ter na sua mão hoje mais tecnologia, ter mais recurso e tal, a gente já sente desde o começo do filme que ele quer dar o mesmo tempo no ar que a gente tinha lá no começo. Vocês sentiram isso também? Ele tem a vibe, né, do filme. Eu achei que foi uma bela homenagem, mas ele tem uma personalidade, assim, tipo, não é aquela homenagem pela homenagem, né? Não é só resgatar os elementos, assim, ele tem muita personalidade. O diretor já tinha... Eu gosto muito da chegada do Villeneuve, eu prefiro até a chegada do que esse, assim. Mas já o Homem Duplicado eu não gosto. O Homem Duplicado tive muito problema e não gostei mesmo. Agora a chegada, pra mim, é o melhor dele até hoje. Mas tem essa vibe pesada, né? É um filme assim que se você procura explosão, muita ação, muita coisa, não é. É muita bad vibe, é uma distopia mesmo, né? É um futuro triste de quanto tempo. E tem uma coisa que é o seguinte, ele faz uma série de referências ao filme antigo, né? Ele pinça várias coisas lá, que é uma homenagem realmente, faz um fanservice ali também, mas está muito bem encaixada dentro da narrativa, então não fica uma coisa também descarada. Eu tinha assistido o filme de 82, aquele corte, o último corte que fizeram, né, em 2007, e aí eu assisti ele um dia antes de assistir esse filme, e é perfeito, você consegue assistir o filme de 82, migrar para esse novo filme e continuar toda a sequência lógica ali, sem perder, sabe, elementos e tal. Então, assim, o universo que foi construído ao redor desse filme, ele se manteve intacto do filme clássico pra cá. E isso foi o que eu achei mais legal. A tecnologia, por mais avançada, né? A gente tá falando de um lugar, um mundo em que a tecnologia evoluiu. Mas mesmo assim, ele fez questão de manter detalhes que mostram que o universo é o mesmo. Não é a tecnologia, é a linguagem, né? Hoje em dia os filmes são muito mais rápidos. Não, eu digo a tecnologia desse mundo, sabe? Assim, a tela do computador, o que aparece na tela do computador é muito parecido com o que aparecia no filme de 82, sabe? Essa tecnologia ali, que é o que o personagem interage com ela, a gente percebe que tá tudo dentro do mesmo universo. Ele conseguiu abraçar bem o universo e manteve. Você não tem um choque falando, não, isso tá muito longe do de 82, entendeu? O Denis Villeneuve tem essa, se você acompanha a trajetória dele, ele tem essa pegada de um roteiro bem mais trabalhado, ele é mais lento. Se você assiste, por exemplo, um filme que foi um marco na carreira dele, foi um divisor de águas, que foi Incêndios, que fez ele chegar a Hollywood, né? Ele faz Os Suspeitos, O Homem Duplicado, mas nesse filme você sente essa tensão a todo instante, e ele trabalha muito bem isso nos filmes dele, tanto que ele faz isso também em A Chegada, no próprio Suspeitos. Então ele consegue sempre mesclar essa questão do sci-fi com o mistério, né? O thriller. Então ele faz isso muito bem. E mesmo o Sicário, que é um filme que seria em tese um filme mais de ação dele, ele também constrói muito bem o roteiro, né? O filme, essa história do filme, ele é sempre bem amarrado. Você não... Uma coisa que o pessoal talvez pudesse pensar que o filme ia mais para esse lado da ação, mas assim, quando tem ação, é realmente uma ação mesmo. São personagens que se envolvem em brigas, e aí é tudo bem instintivo, mas no decorrer do filme, ele vai caminhando de uma forma bem lenta, que é exatamente pro espectador ter essa imersão, né, cinematográfica e conseguir acompanhar todo o desenvolvimento visual do filme, né? É bacana porque o filme de 82 brilha muito, assim, né? Muito neon no ar mesmo. Sim. E esse é bem apagado, né? É um futuro cinzento, assim. Ele tem bem menos neon. Ele tem os pontos com os outdoor, algumas coisas, mas assim, é escuro, né? Mais
sombrio no ar dele. E você falou da Isabel no início, ela fez uma crítica muito boa no blog Estante da Sala sobre o filme. Sobre essa comparação, eu concordo muito com ela, assim, é como se o 2049 fosse uma manequim de 82. Assim, ele ressalta a humanidade do filme de 82. Assim, não tem como superar, sabe? O de 82 é uma coisa, assim, clássico mesmo. Clássico. Então, né, é um filme bom, bonito e tudo, mas que ele fica empalidecido, assim, perto do original ainda. Mas eu gostei. Eu acho que tanto o filme do Ridley Scott quanto esse que tá lançando agora, todos os dois têm algumas falhas. E eu não quero, né, colocar o carro na frente dos bois, hein? Mas assim, tem algumas questões que o filme do Villeneuve tenta desenvolver, mas que no fim ficam meio jogadas. Destaco principalmente as atuações ali do Dave Bautista e do Jared Leto, né? São dois personagens que não têm um arco dramático muito forte, né, no filme. Então eu acho que fica uma falha aí nessa questão, né, do desenvolvimento de alguns personagens. Uma coisa que eu gosto mais nesse filme do que no de 82, que é a variação de lugares e como que o Villeneuve consegue colocar a fotografia e o design de produção vão a serviço dessa mudança de áreas. Então você tem a fazenda lá do Dave Bautista, tem lá depois o lugar onde todo alaranjado, né, onde tá o Deckard, né, que é Las Vegas, né, na verdade. Então assim, eu gostei muito disso, assim, eu acho que ele ganha em algumas coisas que ele pode eventualmente perder do clássico, né. Apesar de que eu acho que essas coisas são muito mais de questão de tempo, sabe, tipo, sabe assim, é uma questão de daqui a algum tempo a gente vai conseguir definir se um filme é clássico ou não é e tal, é uma coisa que não é na hora, né, a gente sempre tem que esperar ele passar, ele decantar e tudo mais, mas eu gosto disso, assim, eu acho que a proposta dele permite que esses personagens não sejam, assim, não sei se eu concordo com essa questão do Felipe de não desenvolver, porque eu acho que a proposta tanto do clássico quanto desse é de ser um filme mais de atmosfera, né, então acho que ele não exige que você desenvolva tantos personagens, tipo, e aí ficam perguntas no ar e ficam detalhes que você consegue entender, sabe? Você consegue sacar qual que é a pegada, por que o Dave Bautista tá lá, o que ele supõe o que ele viveu pra tá lá, entendeu? E aí algumas pessoas podem achar que foram mal desenvolvidos, eu acho que eles, assim, conseguem atender aquilo que o filme pede, aquilo que o roteiro pede, entendeu? Eu não acho que é mau desenvolvimento, porque o desenvolvimento tem que estar em cima do Kay, né? E do Deckard nesse filme, então eu acho que faz sentido, sabe? Pra mim, eu me agrada. Tem uma coisa que, assim, ó, quando o Felipe fala disso, de repente a gente ter algumas falhas ali, eu concordo com ele nesse sentido de que se a gente pegar também o filme de 82 e assistir em sequência e tal, realmente ficam algumas pontas soltas, coisas que às vezes a gente não consegue encaixar. Agora, eu acho assim que aqui, apesar desse filme ele trazer muita coisa pra gente refletir e tal, principalmente sobre a essência humana, né, a questão de alma, de vivacidade, né, do que representa também essa parte reprodutiva ali, né, a vontade deles quererem estarem vivos e tal. Tudo isso é muito interessante, mas eu acho que o roteiro, em alguns momentos, ele escorrega em soluções muito simples, sabe? Ele às vezes cria uma certa comodidade para solucionar alguns problemas que ele mesmo estava tentando te entregar. Então, eu acho que, por exemplo, esse personagem do Jared Leto, ele é intrigante mesmo. A gente podia ter tido um pouco mais dele, entendido um pouco mais justamente de quem que ele é, por que ele tá ali, qual que é a inspiração dele, né? Afinal de contas, a gente tá falando de um cara que sanou o problema da alimentação no mundo. E aí, obviamente que esse cara hoje se considera um deus na Terra, né? Ele sanou um problema mundial e tal. Então, até aí, ok, a gente consegue entender. Agora, essa motivação dele de entender, de repente, como foi que esse replicante conseguiu se reproduzir e tal, às vezes dá a sensação de que é uma coisa muito mais assim do olhar curioso dele para essa questão. Às vezes parece ser uma coisa muito mais assim provocativa, do tipo, eu preciso entender essa natureza para depois eu poder replicar isso, do que propriamente essa, eu não sei, sabe, tipo, ele é como se ele oscilasse
oscilasse entre um cientista e um cara que tem um ego muito acentuado, assim, entendeu? Um alter ego muito forte e tal. Eu gosto do personagem do Jared Leto, assim. Estranho ele ter sido escalado, porque ele foi tão criticado no Esquadrão Suicida, com razão, né? Mas eu achei que ele tá até minimalista, assim, ele tá forte. Tá forte. Mas seria o David Bowie, né? Ele queria o Bowie, mas não deu tempo de ser. Imagino quão seria épico isso, meu senhor. Sim. Essa presença do Bowie, assim. Mas realmente é um personagem intrigante. E tem o curta, né? Tem o curta, 2036, o Nexus Down, que é um curta bacana. Que explica um pouco mais, né, do personagem dele. Eu acho que esse personagem, ele representa, da mesma forma que tá no cerne, né, do Blade Runner, essas grandes corporações que tomaram conta do mundo e tal. Na verdade, tomaram conta do mundo hoje, 2017, mas enfim. Mas assim, eu acho que é isso, sabe? Assim, ele passa, o ator passa já o suficiente pra você entender o que ele simboliza e o que ele significa, o que ele quer, entendeu? Tipo, ele é uma ameaça. Eu não senti ele... acho que eu entendo um pouco quem fala assim, mas é um vilão e daí precisava... Mas não sei se ele é um vilão, entendeu? Ele é a figura lá que inclusive tem no primeiro Blade Runner, que é a figura que não tem uma característica de vilão, mas eu acho que o Blade Runner é um pouco mais complexo que isso. Então eu acho que, pra mim, assim, não faz falta ele não ter detalhes, só você não ter detalhes sobre ele e tudo mais, entendeu? Eu acho que faz sentido aquilo que ele se apresenta, como alguém obcecado por criar, né, esses replicantes. Não sei, eu acho que é isso, assim. E o fato de ele ser cego, né, ter aquele olho lá, é muito interessante pra fazer um paralelo com os próprios replicantes, porque é sempre no olho que a gente tem, né, sempre volta pro olho, né, no olho que você vê se é um replicante. Tem a questão da primeira cena, a cena inicial do filme, tanto do clássico quanto desse, começarem com o olho, né, que na verdade é a janela da alma, né, e o grande debate aqui é sobre ter alma ou não ter alma, meio que isso, né. What you saw didn't happen. Yes, madam. It is our job to keep order. You want it gone? Erase everything. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você entendeu, por exemplo, como que ele soube que um replicante tinha se reproduzido? Como que o Jared Leto soube que existia um replicante que tinha conseguido se reproduzir? Como que ele soube disso, entendeu? Isso é uma coisa que, tipo, eu, por exemplo, na hora, ele simplesmente soube. Eu acho que isso é um porém que é o que eu acho que... É nessa parte que eu concordo com o Felipe. Que são soluções, às vezes, muito simplórias, entendeu? Tudo bem, ele é um cara, ele tem um alter ego, ele é um cientista e tal, ok. Mas ele já sabia que existia um replicante que teria conseguido se reproduzir. E ele quer que vão atrás, que peguem o bebê, que peguem a criança e tal, porque ele quer estudar ela, ok, mas é simplório, entendeu? A partir do momento que você tem um cientista super conceituado, que acabou com a fome no mundo e tal, e o filme já começa mostrando que ele sabe disso, e daí a gente vai acompanhando a investigação pelo olhar do Kay, eu achei aquilo ali um pouco, sabe, muito entregue, assim, tipo, foi o que eu falei, é muito conveniente pro roteiro simplesmente colocar que esse cara soube disso, ele já nasce no filme sabendo disso, né? Então, por exemplo, eu acharia mais interessante se a gente se a gente tivesse visto ele sabendo disso, como isso virou uma obsessão pra ele, entendeu? Entendi. O Wallace, né, que é o personagem de Jared Leto, ele é a evolução da Tyrell, né, do que era a Tyrell no outro filme. Isso, com o Blackout, né, que acontece em 2022, e isso era uma outra questão também, o filme dá a entender que vai gerar uma briga entre humanos e replicantes, quando essa briga na verdade já aconteceu em 2022, né, se a gente assistiu curta, assim, a Warner, assim como fizeram em outros filmes, ela faz, né, 3 curtas para explicar o que ocorre durante o ano de 2019 até o ano de 2049, e aí no primeiro curta tem essa questão muito forte do ser humano enxergar o replicante como uma ameaça e isso gera guerra, enfim, tudo isso faz com que uma bomba nuclear, né,
né, acaba meio que exterminando e dizimando a Nexus 8, né, aquela massa de replicantes que são provenientes da história do filme anterior, né, que foi o filme de 1982. Desenvolve ali também, nesses curtas, a gente tem uma explicação mais forte, que é uma questão da agricultura, né, a evolução da agricultura, que é muito forte hoje em dia, como uma forma de sanar a fome, né. Esse é muita gente entende o papel da agricultura como uma forma de sanar a fome, inclusive até às vezes utilizando agrotóxicos. E aí entra o personagem do Sepper também, que esse cara que tá na fazenda, ele faz uma espécie de larva ali, que não fica muito claro qual o objetivo e por que isso vale tanto. Então, acho que sim, o começo do filme, ele é muito intrigante. Ele deixa muita coisa no ar, assim, que eu acho que acaba sendo um erro. O personagem do Wallace, ele é muito enigmático, assim, de um ponto positivo. Ele meio que se coloca como Deus, né? Ele é todo filosófico, ele cita a passagem de Gênesis, né, da Bíblia. Ele tem essa busca, né? Eu acho que todo personagem do filme, e esse é um ponto bem positivo, todo personagem do filme tem sua busca pessoal muito forte. E a busca dele é para criar, né, para fazer com que o replicante, né, que ele chama eles de anjos, né, que eles consigam procriarem, né, e essa é a grande busca dele, mas achei que faltou um pouco mais desenvolver, tanto que a Silver Rex, que interpreta muito bem, inclusive a Love, ela realmente toma esse papel de antagonista na história, sim, né, então ela acaba até suprimindo um pouco o Wallace, né, que em tese seria esse personagem a se desenvolver de uma forma mais construtiva, né? Não sei. O curta com o Dave Bautista, né, desenvolve um pouquinho do personagem dele antes, né, de acontecer tudo. É bem legal esse 2048 Nowhere to Run. Gostei muito desse curta, assim, eles vão passando pelas locações, né, aquele lugar que eles comem a comida oriental. E sobre as cenas dele no início do filme, eu gosto muito das sutilezas, assim. Tem uns momentos triviais, tipo a panela que ele tá ali cozinhando, sabe? O personagem do Ryan Gosling, que ele acha uma florzinha que vai ser uma evidência. Isso tudo silencioso, né? Dizendo pela fotografia. Eu acho isso muito bom no filme. E o Gosling já começa assim, meio aquele papel dele em Drive, né? Ele no carro, os painéis, assim, já parece uma referência ao Drive. Ali. É verdade. Aliás, é um papel que combina muito com ele, né? Ele faz muito esse papel de cara com um cara de paisagem, né? Aquela cara meio... Exato. Pra ele funciona, né? É um pouco menos de brilho no olho que ele tá no La La Land, né? Mas é o mesmo Gosling apático, né? Tudo. Exatamente. E ele é a primeira e única escolha do diretor, né? O papel foi pensado com ele atuando mesmo, assim. E funcionou bem. Acho que sobre o curta, né? Que ela fala de 2048, tem uma coisa também que podia ser desenvolvida um pouco melhor no filme, né? Dessa questão de alguns pontos na Terra, assim como o primeiro, as pessoas viviam na miséria, né? Embora o filme fale sobre sanar a fome, enfim, vivem um aglomerado de pessoas ali e existem alguns pontos que são inóspitos, inabitáveis, como a gente vê, como o caso de Las Vegas, que foi atingido, né, por uma bomba nuclear, enfim. E eu acho que esse é um ponto que ele podia ter trabalhado melhor também no filme. E o personagem de Dave Bautista, ele é muito interessante também, porque ele é um replicante que ele já tem problema de visão, né? Ele usa óculos, o filme deixa isso de forma clara, assim, também, de forma implícita, mas deixa isso bem claro, e que ele tem essa empatia, né? Que eu acho que é muita questão. Quanto mais o tempo passa, mais os replicantes do filme, eles ficam mais humanos que os próprios humanos, né? Eu acho que tem uma cena, né, talvez em algum dos curtas, ou mesmo no filme, que fala o replicante está se tornando algo que é mais humano do que os próprios humanos. Exato. Então, por exemplo, tem toda essa guerra dos seres humanos e que são muito egoístas, enfim. Então, o replicante, ele já tem essa empatia, né? Acontece uma cena em que duas mulheres, né, mãe e filha ali, seriam abusadas, enfim. E ele toma pra si as dores e vai pra cima dos caras. Então, acho que essa questão também, quanto mais o tempo passa, mais o replicante do filme, ele vai absorvendo essas características do que é ser humano. E aí a gente tem uma outra personagem, que é interpretada pela Ana de Armas, né, que é a Joy, que ela, embora ela não seja bem um replicante, né, ela é mais uma inteligência artificial, ela demonstra bem
bem isso, né? O que é essa busca aí por uma identidade própria também. Então, o filme e o Villeneuve, ele desenvolve muito bem personagens femininas, né? Você tem o caso da Sylvia Hoeks, da Robin Wright, que são personagens mais duronas. Então, acho que nele ele estava espelhando ali que o 2049, né? As mulheres já teriam alcançado esse movimento que a gente vê hoje, feminista e tal. Acho que ele pensou um pouco nisso para desenvolver os personagens delas, de que uma mulher já estaria no poder e que não teria homens mais à sua frente, né? Hoje a gente tem um movimento muito forte que é para mudar essa questão, né? Ainda existem poucas mulheres na frente de cargos importantes no mundo. Então acho que em 2049 ele pensou nisso, e aí o Kay, no caso, ele acaba sendo a demonstração de que o homem, para se satisfazer, sei lá, os seus desejos, né, vai contar com esse tipo de replicante holográfico, né? Que aí no caso é a Joy, mas que ela mesmo assim, ela realmente adora, né, o seu dono, né, vamos assim dizer. Ela ama ele, quer fazer de tudo pra agradá-lo, e aí o filme, ele até tá sofrendo crítica sobre isso, né, que é de ser um filme sexista, mas eu não acho que ele coloca várias personalidades, ele entrega a Joy ali uma personalidade um papel de que as pessoas achavam que a mulher deveria ter, né, e agora tem esse movimento feminista muito forte, e então ela acaba suprindo isso, né, uma necessidade do que... O que eu achei que estragou um pouco foi a personagem da Sylvia Hoeks. Pro final, ela acaba meio que demonstrando um certo fetiche ali no personagem do Kay, e achei que isso não ficou legal, assim, ele meio contradiz o que eu, pelo menos, entendi que ele tava querendo para as personagens femininas, que era algo muito mais de força, né? Aquele beijo dela é meio complicado, mas apesar da personagens fortes da Robin Wright e da Love, né, da Sylvia Hoeks, essa representação da Joy e da Ana de Armas é muito perturbadora, assim. Seria uma falha nesse movimento, porque apesar dela ser holográfica, dela ser uma AI, continua mantendo o padrão de agradar o homem e tudo. Ela até a primeira representação dela é nos anos 50. Então, assim, eu gostei muito da personagem, ela foi bem, acho que mais esteticamente do que como personagem mesmo, mas as cenas dela são muito fascinantes. O momento que tem a prostituta vivida pela Mackenzie Davis e aqueles corpos ocupando o mesmo local, até a própria Ana de Armas ocupando o mesmo local que o Ryan Gosling, aquilo é muito impressionante, assim, na fotografia. Mas a Joy pega um pouco de ela também, né, dos passos. Exato, aquele momento, aquela cena da confluência das duas é muito, muito ela. Mas é complicada essa personagem da Joy, assim, porque mantendo o mesmo padrão, assim, é um futuro, continua sendo um futuro triste, não empoderador. Sim, eu tava pensando nisso mas acho que uma análise que a gente pode fazer é justamente isso, que ela na verdade não gosta dele, porque ela é uma inteligência artificial, né, e aí cria todo um embate entre inteligência artificial, que seria um robô mais puramente, e os replicantes, a gente chama de androides, mas são quase que clones, né, de uma certa maneira, porque eles não são robóticos, né, eles são humanos sintéticos, algo do tipo. Então eu acho que entre esse debate do tipo, ela tava querendo agradar porque ela era programada pra isso, de uma certa forma, né, e aí eu acho que é muito bonito a cena que ele depois fica admirando a própria Joy, só que ela já morreu, né, ela já foi destruída, né, aquele aparelhinho lá, mas ele fica admirando aquela imagem dela, que na verdade ia pra todo quanto é cara que comprasse aquela inteligência artificial, né, aquele holograma seria o mesmo pra todo mundo. Então ele fica admirando, é muito bonito, porque você vê o quanto ele tá sozinho, e muito provavelmente ele tá refletindo sobre isso, sabe, tipo, né, essa mulher que eu amei, ela era feita pra me adorar, né, feita pra me servir, né, eu acho que entra um pouco disso também, né, e é curioso até que o nome dela é Joy, que seria a alegria, aí a outra é Love, que seria o amor, né, então de uma certa maneira dá pra entender até que o roteiro tá meio que também dizendo assim, olha, tipo, sabe assim, a alegria e o amor ainda estão nas mulheres, e se perdem, e morreram, e se foram. Embora eu entendo perfeitamente críticas a uma certa misoginia, de alguma maneira, do filme, porque eu acho que existe um pouco, sim. Não diretamente, mas ele reflete bastante, eu acho, sim. Talvez na necessidade dele se relacionar com essa relação emocional que ele tem mesmo, e de uma questão submissa, né? Uma mulher que tá ali na casa dele pra fazer o que ele quer e dizer o que ele quer. Essa necessidade que ele tem. Não é uma mulher de verdade, sabe? Por isso é bastante problemático. Mas
nessa imagem, que acho que é dessa que você comentou, mais pro final, que ele contempla o holograma gigantesco, aí eu gosto da contraposição, assim, porque ela está gigantesca, e aí tem um poder, né, na figura gigante dela apontando para ele pequenininhos. Aí aqui tem uma subversão disso. E a cena em que eles vão se beijar e daí ela fica paralisada porque ele é chamado, eu acho que ela também é muito significativa, de mostrar assim, né, ela é controlada, ela é, sabe assim, ela não tem faz vontade só o que ela própria, quer, né? Não tem vontade própria. Tem, mas não tem, e aí entra todo esse debate, né? Que é meio que mais ou menos o mesmo. Essa busca, né? Essa busca pra descobrir como que é ser um humano, né? Uma sensação humana que ela não é, e enfim, tem todo esse embate, até por isso dessa cena, pegação cibernética, vamos dizer assim. Então é muito de instinto, né? Do que ela tem vontade própria, né? Mas ela é um holograma, então ela não consegue, fisicamente é impossível, né? Ela se relacionar com ele. Mas você vê como essa parte ela é muito significativa, isso que você falou, porque isso permeia o filme inteiro, porque a gente tá falando disso da Joy especificamente, mas o Kay sofre exatamente da mesma coisa. Ele é também o operário de uma polícia, ele é também essa pessoa controlada que precisa se submeter a uma série de regras, que ele busca essa liberdade e tal. Por isso que eu acho muito significativo aquele momento em que ele está lá com quase que uma rebelião ali, né? Aquela mulher que não tem um olho e tal. E ela vira pra ele e fala assim: você achou que era você? Ela falou assim, todos nós achamos que éramos nós em algum momento, sabe? Porque todo mundo aqui tá buscando essa liberdade. Todo mundo quer ser especial, todo mundo quer ser único, né? E isso envolve muito isso que vocês estão falando agora, né? Justamente ela ter esse controle, mas é um movimento cíclico, né? Porque ao mesmo tempo que ele controla ela, ele também é controlado pelo sistema, que também parte, né, por um controle de que não podemos liberar informação, de que houve, sabe, que os replicantes conseguem se reproduzir, não sei o que, lá. Então assim, tem uma série de correlações ali que acabam girando dentro do mesmo eixo, e que é muito interessante porque passa justamente pela discussão de o que é então afinal a liberdade, o que é ser realmente um replicante. O replicante, ele deixa de ser humano porque ele foi produzido em algum momento, né? Ele simplesmente é uma máquina ou não? A partir do momento que ele começa a gerar vida de uma certa forma ali, ele também é considerado um ser vivo, entendeu? E o debate que a gente estava tendo da Joy, ele é tipo um nível abaixo do debate dos replicantes, né? Então a inteligência artificial quer ter um corpo para ter sensações de um humano. O replicante, né, como o Kay, ele já tem o corpo, já tem as sensações. O que ele não tem é a alma, vamos dizer assim. Ele quer ter a alma. É basicamente isso. Ele quer ter a unidade dele, que, sei lá, por exemplo, imagina a dor que deve ser você ter memórias que você sabe que não são suas, né? Então, por um momento, o Kay achou que aquelas memórias fossem dele mesmo e que, portanto, ele teria uma história. Mas, na verdade, ele descobre que não, elas foram implantadas, não são as memórias dele. E, enfim, eu acho que é um debate interessante, assim, tipo, o que faz busca de nós pela identidade humanos, própria, né? No fim. Pela identidade própria. E aquela uma coisa um pouco mais profunda, do tipo, o que faz da gente ser humano? O fato da gente ter essa memória, essa história, e ser cada um, ou são as escolhas, né? São as decisões, esse amar ao próximo, essa coisa de respeitar e de, enfim, porque dependendo de como for, o simples fato de ele se sentir sozinho, que a gente percebe o quanto ele se sente sozinho, já faz dele um humano, entendeu? Ele já se humanizou naquele momento, porque ele tem um sentimento que é quase que intrínseco do humano. Um animal não se sente sozinho, né? Pelo menos Quer não dizer, não diga isso, assim. Não como a gente, não existe a solidão como a gente sente, né? Talvez. Mas nesse sentido de humanidade, né? Eu entendo. I know you're here. Bring it to me. Where is he? I'm coming with you. What's the plan? Outro ponto
ponto que eu acho muito interessante que a gente tem aqui, que eu sempre gostei muito, é dessa câmera do Villeneuve, né? Como ele consegue ser contemplativo e ao mesmo tempo ele consegue trazer significado para várias cenas, né? Então a gente tem momentos dentro do filme em que você ganha um fôlego conforme você tá caminhando junto com aquilo ali, né? Você vai sentindo todo o ambiente, você vai imergindo dentro daquilo. Então é muito interessante como o Villeneuve consegue trabalhar isso, dessa imersão, de colocar você no meio desse território que a gente está conhecendo agora e como a gente consegue sentir todo esse ambiente. Primeiro, a ambientação geral, que realmente remete totalmente ao filme de 82, mas também essa sensação suja e meio caótica, né, meio anárquica também que tem ali, e como uma coisa vai se sobrepondo à outra e elas não têm muito que uma ordem certa, né? Em algum momento você sente que é uma coisa meio anárquica, em outro momento você acha que é simplesmente desorganizado, mas que existe uma organização própria ali e tal. Então, assim, eu gostei muito dessa câmera do Villeneuve porque eu acho que ele consegue traduzir muita coisa ali naquelas cenas. Desde a parte quando ele pega no apartamento do Kay, né, que você vai sentir todo aquele ambiente quase que claustrofóbico ali, né, você não consegue perceber direito o que tá acontecendo ali ao redor, porque é um ambiente pequeno e tal, mas ao mesmo tempo é um ambiente aconchegante, porque é o ambiente dele, é onde ele tem o seu recanto ali e tal, é onde ele consegue ter o seu relacionamento e tal, né, onde ele repousa. Então eu fiquei encantado principalmente com essa parte visual do filme, sabe? Eu achei que ele tem momentos ali de pura contemplação. Eu acho que a cena mais emblemática é justamente quando ele tá andando naquele deserto, né? E você tem todo aquele ambiente de solidão, e aí detalhes como, por exemplo, o ruído das abelhas, sabe? Tem tudo assim, converte para um território vivo, mas que ao mesmo tempo é solitário, entendeu? Então eu acho muito poético a câmera do Villeneuve. Eu gostei, bom, já falei isso, né, mas eu adorei a fotografia, e eu gostei muito de como ele coloca a luz, né, lá na empresa, né, na antiga Tyrell Corporation, lá no lugar com o Wallace lá. Eu acho que aquela luz fica tipo, passa um ar, né, de luz solar, mas ao mesmo tempo de isolamento, assim, eu achei demais isso, assim. Fica uma coisa muito artificial, né, Dani, assim, todo o ambiente Sim. lá é artificial e não tem nada humano ali, né, aquela sujeira humana, aquela coisa mundana que tem no meio da cidade, nessa corporação é completamente desligado desse mundo, né, dessa coisa real ali. Sim, mas até visualmente, né, como você enxerga, né, com laranja forte lá e tal, mas é uma luz solar, né. Eu vi críticas ao fato de a cidade não estar tão cheia, né, que ele não mostra uma cidade lotada como se você via lá no clássico de 82, né, tipo, aquela cidade que você se esbarra nas pessoas, é tudo muito lotado, lembra aquelas imagens de Hong Kong, Xangai, aquelas coisas meio, né, parece que é uma coisa, a cidade meio oriental. Eu gostei como ele esvaziou um pouco a cidade, porque se passaram 30 anos, então essa cidade foi se esvaziando, né, mas tem um caótico. Isso também tem muito por conta do blackout também, né? Então, o blackout, a fome, né, existiram crises durante esses 30 anos que diminuíram a população mesmo. Isso, exatamente, mas ainda tem, eu tava pensando nisso, porque o prédio que o Kay mora, ele é bem, tem um monte de gente, né, uma galera lá, tudo meio caótico, e eu interpretei que é muito assim, porque é uma cidade com muita favela, né, você vê que são grandes prédios com grandes bairros gigantes que são basicamente grandes favelas. Então é muito assim, tipo, teve uma espécie de ocupação desses prédios, né, quem mora num prédio que provavelmente foi ocupado, porque foi ficando abandonado, as pessoas que moram de repente numa favela falam, vou morar lá porque tá vazio. Claro que é uma interpretação minha, mas eu acho que faz sentido, né, eu imagino que se são, sei lá, imagina São Paulo, imagina que acontece alguma coisa e reduz que seja em 30% a população da cidade, das pessoas que moram. Vai ter muita gente que vai começar a ocupar prédios vazios, vai começar a acontecer isso. Eu acho que ficou muito evidente isso e ficou muito interessante a forma como ele mostra a cidade, e aquelas tomadas, né, aquelas tomadas aéreas da cidade são lindas demais, assim. Acho que eu entendo o charme lá daquelas maquetes, né, que se fazia lá no dia 82, mas eu achei demais essas, assim, achei genial, assim. Algo que eu acho positivo também
Se a gente pega, por exemplo, Las Vegas, né, que é inóspito, inadaptável, que somente o personagem do Harrison Ford mesmo, né, o The Guard, ele consegue ficar ali, talvez seja algo que ele tenha pensado também muito numa questão sustentável, né, de como os Estados Unidos, né, no caso, eles olham pro seu próprio país nessa questão, né, um país que sofre com muitas catástrofes, né, até recentemente estava com vários furacões, e, enfim, todo esse desastre ambiental, né, faz com que Las Vegas fique praticamente inexistente, né, então você tem ali grandes clubes que praticamente que recebiam muitas pessoas e praticamente sumiram, né, no mapa, que se dá, né, o encontro do Kay com o Rick Deckard, né, então eu acho isso também, talvez, eu acho tem essa intenção meio de conscientização, né, sustentável com tudo que o ser humano faz, tudo que ele produz, tudo que é tóxico, tudo volta, né, tudo volta pra ele e volta de uma maneira muito ruim. Então acho que talvez a mãe também pensou um pouco nisso, mas eu vejo mais a mãe do Aronofsky, né, mas eu vejo essa questão muito, de forma implícita, muito mais forte aqui em Blade Runner do Villeneuve. Exatamente. Eu acho que assim, um dos grandes pontos fortes desse filme é justamente toda a parte técnica e estética dele, né? A gente consegue ter esses dois pontos muito... eles se sobressaem ao longo do filme. Eu acho que talvez um dos problemas esteja justamente em algumas derrapadas que o roteiro dá. Como eu falei, né? Eu acho que uma virtude aqui é o Villeneuve ter dado o tempo necessário pro filme correr. Ele não se apressou. E isso já é, por si só, uma homenagem ao clássico. A gente tá falando de um filme que tem 2h40, né? Agora, ao mesmo tempo, isso se torna um problema pra ele, né? Porque quando você pensa que é um filme de 2h40, que tem tempo pra se desenvolver, e daí você fala assim, poxa, ele poderia ter dado um pouco mais de explicação sobre esse potencial vilão, sabe? Ele poderia ter explicado um pouco mais aqui, outra coisa ali e tal. Então a gente vê assim, que tempo ele teve, mas talvez ele tenha escorregado em algumas coisas pra, sabe, pra dar aquele requinte, colocar aquela cereja em cima do bolo, porque o filme, ele é preciso na sua estética, ele é preciso na sua técnica, a trilha sonora desse filme é sensacional, é incrível, ela dá o peso, o volume, sabe, tem aqueles tons pesados que o clássico tinha, mas aqui ela ressoa muito mais, então assim, ele tecnicamente é um filme lindo, é maravilhoso o que a gente vê na tela. Só que tem momentos que, assim, ele poderia esticar um pouco mais a discussão e aí ele escorrega, ele mastiga um pouco, dá soluções rápidas, entendeu? Tem uns toques do Vangelis na trilha, né? Fiquei esperando os créditos rolarem pra ver se teria mesmo. Que o Vangelis é a trilha de 82 toda. E não só a trilha, como sonoplastia também. Valoriza demais, assim, claustrofobia até dos ambientes. E essa questão do filme não se apressar, em alguns momentos eu fiquei confusa, assim, especialmente nos momentos da rebelião. Eu fiquei meio tipo, o que tá acontecendo? Teve hora que eu confesso que eu cochilei, mas eu sou invertida, assim, quando a coisa começa a ficar muita ação, aí eu durmo, eu sou o contrário. Tipo, eu gosto da contemplação. Entendi. Mas o próprio personagem do Harrison Ford, a forma como ele foi inserido, eu gostei bastante, porque o Deckard, pra mim, lendo a sinopse, ele seria assim, a cereja do bolo e tipo, muito em tudo ele, sabe? E ele é um personagem importante, mas não, ele foi aparecer no terceiro ato, e gosto muito da forma despretensiosa como ele apareceu, assim, tipo, nossa, que vontade de comer queijo e tal. E o cachorro bebum, e aqueles hologramas dele do Elvis, da Marilyn e do Sinatra, acho que foi a parte que eu mais amei, assim. Foi como ele está hoje, assim, solitário, grande estoque que ele tem de acho que é vodka, né? Ou conhaque, whisky. Ele tem o clube de Las Vegas inteiro pra ele, né? Sim, e é replicante da Sean Young, né? Que é a Rachel. Que a atriz era contra o projeto, não queria participar, fez até militância, mas reproduziram lindamente, assim. Eu achei que foi uma aparição muito surpreendente. Incrível, né?
Incrível. Não, e sabe que uma coisa, até você trazendo esse negócio do Deckard, eu tinha até notado aqui pra gente falar um pouco dele também. Porque assim, o Deckard, ele já era, no filme de 82, esse personagem solitário. Ele já era um cara monossilábico, ele já era ranzinza, ele já tinha essas coisas. Aqui, ele só consolidou tudo aquilo que ele era jovem, se potencializou nele mais velho, entendeu? Só que aqui ele mostra isso de uma forma muito visual, né? Muito na vivência do Deckard. Então, aquele ser que naquela cidade caótica, lotada de gente, não sei o que, já era um cara sozinho, já era um cara abandonado, já bebia, já estava completamente deslocado daquele mundo. Aqui a gente vê que ele realmente se aprofundou nesse estilo de vida. Ele tá completamente isolado, ele tá vivendo a solidão dele de uma forma muito, muito tranquila, entendeu? Porque faz parte da personalidade dele. E aí eu acho que o Harrison Ford, ele trouxe todo o peso que o personagem tinha em 82, ele trouxe agora de novo. É impressionante o peso que ele dá a hora que ele entra na tela, como o filme ganha uma sobriedade, assim, sabe? Ele ganha volume com ele na tela. Exato. Mas eu até não sei se ele é um cara tranquilo, assim, porque é inevitável, ele é meio paranoico, né? Exato. Ele tem essa vibe, assim, mas muito na dele, né? Tá ali com o bichinho dele, tudo de boa. E tem uma breve aparição também do James Olmos, né? Que é o Gaff, que faz um origami do bichinho. Aquilo é ótimo também, é rapidinho, mas é super nostálgico, assim, a gente vê o personagem no asilo. Exato. Sim. É uma coisa que me incomodou, que eu queria compartilhar com vocês, foi que o Ryan Gosling, nesse filme, além de ser muito introspectivo, né? Na verdade, ele apanha mais que o Tobey Maguire em Homem-Aranha. E ele não acontece nada com ele, é incrível, assim, ele acontece de tudo com ele tá pra morrer em várias cenas, mas ele continua lá com a mesma inexpressão facial. Mas isso é muito um relato do que ele é, né? Porque ele é um ciborgue, né? Ele é um ser cibernético e talvez até a sensação que eu tenha é que ele tem aí uma sobrevida, ou ele tem vamos colocar assim, uma resistência maior, porque a gente tá falando de um Blade Runner, entendeu? Talvez até isso pra ele tenha sido um diferencial, né? Porque você percebe, quando a gente assiste o filme de 82, dá aflição você vê o Deckard lá, porque o Deckard apanha de todo mundo. Você não vê um momento de defesa do Deckard, você não vê ele se movimentando de forma policial, nada, entendeu? Ele é muito cru, assim, ele aponta aquela arma pra frente e sai correndo no meio da multidão. Aqui o Kay não, a gente percebe que ele é treinado, ele tem movimentos ali de artes marciais e tal, né? E tem aquela cena que ele atravessa a parede, né? Sim, então, exato. Tipo, tudo bem que o Deckard também tem várias paredes atravessadas lá no Blade Runner de 82, lá na cena, principalmente naquela cena lá de luta final. Mas nesse, tipo, ele tá lá, o Deckard fura uma parede. Então acho que ele é realmente mais resistente, né? Mas, não sei, pra mim esse filme, essas coisas, elas são mais aceitáveis, sabe? Ele não é pra discutir isso, entendeu? Não sei se faz sentido pra vocês. Pra mim esse filme é pra você se questionar sobre essas coisas existenciais. Ele é pra você sentir o clima do mundo que as pessoas viviam naquela época, né? Que as pessoas vivem naquele mundo que foi criado. Eu acho que essas coisas acabam sendo meio que sendo perdoáveis, sabe? Passando porque... ela pôs em segundo plano, né? Porque não é o importante, entendeu? Eu acho, pra mim, eu penso assim, entendeu? Eu até acho, Dani, que existe isso, mas assim, quando a gente tá falando de um filme, assim, esse filme, Blade Runner, e mesmo o outro do Ridley Scott... Se você quiser conceituar ele como algo perfeito, enfim, não vai ser, né? Porque a gente tem esses problemas. Aí é um ótimo filme que cumpriu o papel dele, mas o do passado também tinha, é um ótimo filme cumpre o papel dele, assim como o do passado, mas ele tem esses problemas que talvez ali muitas pessoas vão questionar, vai acabar não sendo um sucesso, né, por conta disso. Eu acho que é diferente, sabe? Quando você olha um filme desse, a gente tá falando de uma ficção científica que sempre teve, por sua essência de ficção científica, ser um grande questionamento da nossa própria existência e do nosso olhar pro futuro, né? A ficção científica, ela tem quase que essa função, assim,
de simular coisas, de questionar coisas e tal. Então eu acho que como ficção científica, ele funciona muito bem. E é esse a grande questão do primeiro filme também. Ele é um questionamento. Quando você assiste o primeiro filme, você tá falando de um futuro que é 2 anos daqui. E aí você pode falar, mas não existe aquilo lá, carro voando, não existe, não sei o que. Realmente não existe, mas a gente já tá falando hoje de inteligência artificial, a gente tá falando do homem sendo totalmente pautado pela tecnologia ou pela sua própria vontade, né, de colocar essa tecnologia à sua frente e tal. Então, assim, existem outros questionamentos que a ficção científica traz. O que eu acho é que esse filme, ele escorrega em algumas coisas quando você pensa na questão filosofal e dramática dele, sabe? Daí eu acho que ele, entre essas coisas que a gente tá falando aqui, que a gente fala, pô, ali não ficou tão legal. Agora, como ficção, eu acho que ele funciona muito bem. Fire. Stop. 20 degrees east. Stop. Zoom in. Closer. Oh, come on. Get up. Do your fucking job. Pra mim ele funciona nesse esquema que a gente tá de reviver passado, tanto cinematográfico quanto de séries, assim. Ele chegou na hora certa, porque veja bem, Transporting, que eu gostei bastante do novo Transporting, claro, também não como o original, o revival de Twin Peaks, maravilhoso, sabe? Até Gilmore Girls voltou esse ano, que foi uma coisa épica. Então são vários filmes, assim, que estão sendo retomados e tudo. Então é uma obra perfeita. Eu não diria oportunista, assim. Eu acho que foi uma bela homenagem mesmo, assim. Eu também acho. E os elementos, assim, até no figurino mesmo, as roupas transparentes, né? As sombrinhas transparentes, assim. Pontual as homenagens, né? Mas com a sua vibe. Eu acho até que vai ter outras... Acho que não vai ser só esse filme. Imagino que tenha sequências, porque ele dá margem. Dá margem, exatamente. Não sei pelo sucesso, mas dá. Não sei, pra mim foi um filme muito redondo, assim. Pra mim foi um filme que eu não consegui ver muitas falhas, assim, quando eu comecei a pensar nele mesmo, refletir. Falei, gente, eu até entendo o que vocês estão dizendo, mas pra mim ele funciona muito redondo, sabe? Muito perfeito. Eu não consigo ver como falhas, nossa, isso aqui é ruim. Não, eu entendo que a proposta dele, ele teve toda essa ideia de ser focado na atmosfera, eu acho que pra mim deixa ele bem redondo, entendeu? Pra mim ele cumpre o papel, né, o papel dele, da continuação. É muito difícil você continuar, existe um dilema da continuação, um dilema da adaptação. O Villeneuve já adaptou O Homem Duplicado e A Chegada, por exemplo, e se você compara a obra que ele adaptou e a obra que ele criou, às vezes fica algumas falhas. Eu acho que nesse ele consegue ser mais fiel ao filme, né? Não li, né, a obra que o primeiro filme se baseou, mas ao filme que foi feito pelo Ridley Scott, ele consegue dar uma boa continuidade, mas ele tem suas falhas. Eu acho que se a gente for ser sincero, assim, conosco mesmo, e tem que levar em consideração e falar, né? Eu acho que esse, inclusive, não é um dos melhores trabalhos. É um trabalho muito bom, mas o Villeneuve tem trabalhos muito bons, né? Então, eu acho que talvez ele tem outros filmes ali que talvez um pouco melhor, ou pelo menos no mesmo nível, né? Esse não é a obra-prima do Villeneuve. Eu também acho. Eu até penso assim, quando eu paro pra pensar nos últimos filmes que eu acho que tem essa pegada que o Dani levantou aqui pra gente de pensar de repente na parte filosofal, existencial e tralalá, eu acho que, por exemplo, o próprio A Chegada do Villeneuve, ele é muito mais reflexivo, ele mergulha muito mais nessas questões existenciais com a questão do sci-fi, né, por trás, do que esse, por exemplo. Esse daqui, ele é muito mais, ele funciona muito mais como um sci-fi de, como a gente falou, como uma grande homenagem, ele segue muito bem a sequência e tal, mas eu não acho que ele levanta tantos pontos pra gente discutir, por exemplo, essa questão humana, essa existência humana e tal. Eu acho que, por exemplo, quando a gente vai falar, não, mas ele tá falando ali que tem os replicantes, e aí esses replicantes agora estão se reproduzindo, a gente está falando do que é ser humano e tal. Tudo bem, mas a gente já discutiu isso outras vezes, inclusive no primeiro Blade Runner. A gente já discutiu essa questão humana quando a gente assistiu Her, por exemplo, né? Ela, quando a gente tinha uma inteligência artificial quase que humana ali. Então, assim, eu acho que o discurso por trás do filme, ele repete o mesmo discurso do filme clássico. Isso não é uma coisa ruim, porque é bem feito. Tecnicamente, ele funciona.
Tecnicamente, ele cumpre com o papel dele, como a gente falou aqui. Ele é uma ótima continuação. Se você assistiu o primeiro filme e assistir esse agora, funciona perfeitamente, sabe? Tudo tem lógica. Eu acho que todas essas questões que a gente estava levantando aqui são questões assim de, sabe, faltou um primor, faltou talvez um pouco mais desse aprofundamento. Eu até estava comentando com o Daniel, não sei o que vocês acharam, mas, por exemplo, eu achei que quando ele descobre quem é a filha do Deckard, né, que é aquela menina que cria lá as memórias, né? Eu achei que não precisava ter aquele flashback, sabe? Aquela solução ali de, sabe, ele pensando e lembrando da menina e não sei o que, voltando e tal. Eu achei aquilo muito desnecessário. Eu achei que não precisava daquilo. Eu achei que, tipo, se tivesse, assim, uma frase, sabe? Uma frase que fosse uma incógnita, sabe? Se essa mulher sem um olho lá falasse assim, eu em algum momento eu vou colocar ela, que agora ela precisa ficar, ela está isolada, criando sonhos, sei lá, se ela só tivesse falado alguma coisa, sabe, vivendo o sonho dela, sei lá, se tivesse falado qualquer coisa desse tipo, e o Ryan Gosling tivesse só levantado a cabeça assim, ó, a gente já entenderia. Agora não, aí mostra flashback, vai mostrar que o raciocínio dele e tal. Então, tipo, essa mastigação, essa falta de vamos mergulhar aqui e discutir um pouco mais isso, que eu acho que o filme escorregou um pouco, entendeu? Mas não acho que é um mega problema, eu só acho que faltou aquela cereja no bolo. Christopher Nolan demais, né? Explicando demais. Exato. Mas eu achei bonitinho demais o flashback dele, menininho, se lembrando da coisa, porque até invalida, né? Dá o conflito, assim, mas talvez menos informação. Tipo, na hora que a criadora de memórias chora, já dá muita informação. Exato. Por que ela tá sentindo aquilo tudo ali com uma coisa que é dele? Perfeito. Então, assim, já daria pra entender. Eu acho que talvez ele foi até longe demais, já que é um programa com spoiler, quando tem o encontro. Eu acho que poderia ter sido assim, o Harrison Ford entra e você não vê o encontro, você fica ali com o Kay curtindo a neve, sabe? Talvez não mostrasse, ele não precisava, você sabe que eles vão se encontrar e que vai ser novelesco, vão chorar e minha filha, então talvez tenha sido longe demais, assim. Exato. O encontro, ele parece muito com o que ocorreu em A Chegada, né? O personagem da Amy Adams, ela dá meio que a mão ali pros alienígenas, enfim, eu achei uma cena bem parecida nessa linha. Colocar a mãozinha é bonitinho mesmo. Ele colocando a mãozinha parece mesmo ela colocar a mãozinha com o araquinidiozão lá. Realmente, agora eu gostei mais da cena. Mas assim, tá anos-luz de distância. Porque eu li o romance do Philip K. Dick, o Android Sonho com Ovelhas Elétricas, é literalmente anos-luz distante, assim, do filme de 82 e da obra do K. Dick, sabe? Já é outra coisa, outra vibe. Nem teria obrigação, assim, mais de ficar preso na literatura e tudo, não tem isso, é outra coisa, outra mídia e tal. Cada cineasta, quando vai adaptar, ele tem esse dilema, né? Ou ele faz a adaptação da forma milimetricamente igual ao livro, ou ele realmente coloca ali o seu ponto da história, né? Ou a sua visão da história. Esse que gera não tem como, assim, né? Tipo, é sempre muito diferente, porque já então, outra muito... mídia já é outra história. Não tem como, né? Ser o livro, né? É sempre uma visão. Mesmo que o roteiro mantenha a estrutura do livro, sempre é uma visão. E o Villeneuve sempre coloca elementos muito dele, assim. No Homem Duplicado, você vai ler o conto do Saramago, não tem tanto a ver, sabe? A Chegada não tem nada a ver. Que o conto diz que é muito mais profundo e tudo, e ele coloca umas coisas que também é outra vibe. Tem um direito do roteirista e do diretor fazer isso, não tem problema. Lógico. Essa alteração, né? Perfeitamente aceitável. Você vê que quando você fala do primeiro flashback do filme, quando ele mostra, né, ele pequenininho ali e tal, guardando o cavalinho, lá, isso daí traz uma profundidade, tá dando mais profundidade pro agente Kay ali. Ele tem uma memória infantil e tal, que ele mesmo questiona se aquilo ali é verdade ou não e tal. Quando repete essa mesma memória pra mostrar quem que é a filha e tal, ali a gente já tinha visto, entendeu? A gente já sabia. Tinha ter cortado, né? Não precisava ter aquilo. E aí você até falou muito bem agora do Nolan, e aí eu lembrei porque passou recentemente na TV aberta o último Batman, né? E aí tem aquela cena da menina que sai lá daquela prisão, que escala a prisão. Essa cena é mostrada 15 vezes durante o filme, sabe?
Até a hora que eles falam, não, aquilo lá era uma menina. Tipo, deixa, sabe, textualmente precisa mostrar que aquilo ali era uma menina mesmo. Então, assim, você já viu aquela cena várias vezes, já lembrou dela várias vezes, mas ainda assim eles precisam dizer que era uma menina. Por isso que eu acho que essa solução que foi dada pro final é justamente a caracterização dessa profundidade que às vezes esse filme não consegue mergulhar realmente ali, sabe? Eu acho que o final ficou muito vazio se a gente compara com o final do primeiro filme, né? Exatamente. E aí eu ia até perguntar pra vocês, porque eu tava conversando com o Daniel ontem, o Dani tava falando que ele tinha visto o filme, que ele tinha gostado desse final e tal, mas eu entendi que o agente K ali, o Ryan Gosling, ele morreu. Porque ele tem um ferimento, ele abre assim o casaco, ele já tá meio pálido quando ele deixa ali o Deckard, e o Deckard vira pra ele e fala assim, você tá bem? Daí ele só balança a cabeça e fala, vai ver sua filha. O Deckard entra, ele fica ali parado, daí ele senta na escada, ele abre o casaco, ele tá completamente ensanguentado, daí ele fecha o casaco, ele fica um tempo ali meio parado, daí ele começa a deitar, ele coloca inclusive a mão assim, ele sente a neve e tal, aí ele deita e tem até uma hora que eu achei até que ele tava, sabe, o movimento facial dele ali vai meio que parando assim e tal. Eu falei, pronto, morreu. Depois a câmera vem até de cima, mostra ele de cima e ela vai dando uma afastadinha assim, tal, como se ele tivesse realmente acabou o ciclo dele, entendeu? Então pra mim, o Kay morreu ali naquele momento. Vocês viram dessa forma ou não? Eu vi assim também. Na verdade, ele demorou até pra morrer, porque, pelo amor de Deus, né? Pra mim não, eu não enxerguei dessa forma. Até entendo que faz sentido, que pode ter sido mesmo. Pra mim, assim, ficou incerto, sabe? E eu gostei muito desse fim incerto, no tipo, não sei o que vai acontecer com o Kay, não acho que faria sentido ter nenhum tipo de epílogo com o encontro dos dois. Então, assim, eles, do Deckard, né, com a filha. Então, ele chegando lá, mãozinha no vidro, ok, entendeu? Acabou e tal. Eu gostei, eu lembro que quando acabou, eu falei, pô, que legal, acabou onde eu queria, sabe? Não queria mais do que isso. Eu também não tinha tido essa leitura de vocês, não. Sobre dele ter morrido, eu fiquei tão encantado com a neve caindo, porque acho que é até um bom desfecho pra ele, aquela cena, porque tem um momento que ele chega em casa, que ele tá exausto, que parece que eles bebem água, assim, né? Tipo, a bebida preciosa parece água, assim. É que, na verdade, o Kay, né, o Ryan Gosling, ele parece estar exausto a todo momento, né? Sim, mas tem um dia que é tipo aquele momento, até parece com o momento do filme de 82, que o Harrison Ford chega em casa exausto. Aí ele chega em casa exausto e ele, quando vai tomar banho, é uma ducha, assim, é tipo 1 minuto. Então ele nem curte, assim, ele nem relaxa direito, sabe? E aí, em alguns momentos depois, no desenvolvimento do personagem, tem a cena que a Joy, onde que ela quer ir no mundo? Ela vai pro topo do prédio com chuva, que é uma bela referência também ao filme inicial. Lindo. E ele é sensorial, né? Ele vai sentindo a chuva cair nele, e aí no final ele sente a neve. Então eu acho que eu encarei mais nesse sentido sinestésico mesmo, assim. De talvez eu não seja um humano, mas eu tô aqui sentindo algo. Entendi. Então, assim, eu vi dessa forma, mas eu achei bonita a visão de vocês também dele morrer. E eu acho que o personagem mantém esse dilema da identidade, né? Muito bem. De não saber. Tem até uma frase bela, assim, que não é uma frase tatuável, igual tem no primeiro filme, assim, tudo épico, né? Assim, a chuva e tal. Mas tem uma frase, mal sabemos quem somos e já estamos com medo de perder isso. Tem isso no filme, você não sabe direito, você não se define bem, mas você já, nascendo, você já tem esse medo. Apesar de não ser uma frase tão chique, eu gostei do momento que a Robin Wright olha pra ele e fala assim, tem as suas vantagens em não ter alma, sabe? Tipo, eu achei bem complexo, assim, falei, interessante o que ela tá falando, né? A questão de, tem suas vantagens em não ser tão humano assim, ou algo do tipo, né? Ela fala justamente assim, não ter alma tem suas vantagens. Foi uma frase que me pegou, a hora que ela falou, eu falei, nossa, que isso é forte, né? Certo ou errado, isso é forte. Achei interessante. The nickel is for the colonial ships. Closest any of them or any of us is gonna get to that grand life off-world. So come on now. What sort do you have in mind? 'Cause I got all kinds.
E tem um negócio que é muito interessante, que é uma teoria que daí agora é minha mesmo, questão também, claro, de interpretação. Só pra explicar, né, eu tava falando sobre o debate, né, lá do primeiro filme, se o Deckard é um replicante ou não, e que fica muito sutil, muito nas entrelinhas, com as memórias dele e tudo mais. O Ridley Scott sempre falou, né, que o Deckard era um replicante. Ah, não, Deckard é um replicante, ponto. O Harrison Ford sempre falou que nunca achou que ele fosse um replicante. E o Villeneuve, daí estavam falando de um debate que teve em Londres, né, que tava o Ridley Scott, tava o Villeneuve, aí o Ridley Scott falou, né, que o Deckard era um replicante, o Villeneuve virou e falou assim, então, não é bem assim, não necessariamente, tal. Eu acho muito legal, como não fica claro mesmo, assim, apesar de tantos indicativos lá no filme de 82, mas aí com esse filme, com a história de que ele teria engravidado uma replicante, que aí sim ela seria replicante, eu acho que existe a possibilidade de ele, assim, eu entendo que ele não é, eu falo, não, então acho que faz sentido, né, que daí, não sei porquê, mas imagino que como ninguém esperava que replicantes fossem se reproduzir, a partir do momento em que houve uma reprodução, eu entendo que o Deckard então pode ser considerado um não replicante, né, ser um humano, e aí não sei o que vocês acham, assim, se faz sentido. Mas eu acho muito bonito esse debate, né? De não dá pra saber e não precisa mesmo. Ninguém precisa ficar sabendo. É muito interessante ficar nessa incógnita, né? Exato. O livro, que é o principal, assim, a fonte, né? Também não fica claro em momento algum. Assim, são apenas conjecturas sobre isso e acho que a graça é essa mesmo. É pensar na identidade, nessa submersão da identidade. Tudo. Então eu acho muito Tem até uma coisa, Dani, que eu acho assim, quando a gente pensa logo na Rachel, que é a personagem que não aparece aqui e tal, e que já morreu, e que foi responsável por dar à luz a esse ser e tal, a gente tá pensando que ela é confirmada como replicante no primeiro filme, inclusive porque a empresa fala assim, ela é de uma categoria nova, ela tá passando por teste, tipo, eles já mostram que ela não tá encaixada exatamente nesse Nexo 8, esse replicante que é, né, o vilão do primeiro filme e que começa aqui também falando dele e tal. Ela é uma categoria diferente de replicante, mas a empresa afirma, sim, ela é um replicante. Aí o primeiro filme deixa em aberto se o Deckard é ou não é. Daí a gente entra nessa discussão. O Ridley Scott fez uma interpretação e diz que ele é. Agora, aqui no Villeneuve, a gente sente que ele não é um replicante. Por quê? Primeiro, o fato dele ter envelhecido como ele envelheceu. Segundo, o fato de ele ter transado com uma replicante e ela já ser uma mulher, né, ser uma replicante realmente, e ele não. Então o que eu entendo? Que estavam fazendo um teste nela, como testando óvulos, esse tipo de coisa, e precisavam de um humano para se aproximar dela e tal. E talvez eles tenham realmente planejado o encontro do Deckard com ela e tal, como até o personagem lá do Jared Leto menciona durante o filme, com essa intenção, porque o Deckard talvez seja uma pessoa que se interesse por essa mulher, sabe, ter sido uma coisa meio planejada ali e tal. Mas eu tenho pra mim que pelo menos nesse filme do Villeneuve, ele diminui essa questão, mostrando que o Deckard é muito mais humano. Existe ali no final até um diálogo entre o Deckard e o Jared Leto ali, em que o Jared Leto ele meio que dá a entender que tipo, você era também um replicante, entendeu? Só que o Deckard vira pra ele e fala assim, não, eu sei o que é real, eu tenho essa noção do que é real realmente. Então, tipo, eu entendo que ele é sim humano, pelo menos aqui nesse filme, e que talvez no primeiro filme fique realmente muito nessas entrelinhas, entendeu? E deixa eu entrar numa outra coisa, que é uma super interpretação que eu tava vendo, que eu falei, peraí, o nome Rachel não foi, né, escolhido provavelmente não foi escolhido ao acaso. E aí eu, pela minha pesquisa, pensem o que vocês quiserem, mas eu achei interessante, porque na Bíblia, né, a Raquel, na história, né, do Antigo Testamento, a Raquel teria sido uma mulher estéril, que, enfim, até sofreu por ser estéril, foi criada da própria irmã, né, ela era uma criada da irmã dela, que tava tendo filhos e tal, e aí só mais tarde que ela vai engravidar. Então, tipo, na Bíblia ela
depois engravida e vai ter dar luz ao Benjamin, né? O Benjamin, que mais tarde geraria o herdeiro, teria como herdeiro, não lembro agora se filho ou neto, não sei, não tenho conhecimento profundo da Bíblia, mas ele teria como herdeiro o Saul, que seria o primeiro rei de Israel, que foi o primeiro rei de Israel. Então eu acho que faz sentido isso, assim, a Raquel como a origem, né, a fonte, assim, inicialmente estéril, mas depois ela é a fonte de uma nova linhagem, né, no caso os judeus, né, o povo de Israel, mas, enfim, uma nova linhagem, um novo povo e tudo mais, né, não sei se faz sentido, mas eu acho interessante fazer essa análise, assim. Sim, na crítica da Isabel, ela começa com essa citação da Bíblia mesmo, não é isso que chama, não, eu também sou bem negação em Bíblia, mas esse trecho da Bíblia é Gênesis 30:22. Então Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Então tem dessas mesmo. É bem interessante o nome. É, bem interessante, realmente. É bem legal. Gente, a gente dá aqui uma nota pro filme de 0 a 5 pra gente dar aquela ilustração do que a gente achou finalmente do filme. Depois que todo mundo dá a nota, a gente tira aquela média e aí eu falo quanto que foi aqui em geral o que a gente achou sobre o filme. Então eu queria começar com o Dani, uma nota, Dani, de 0 a 5, quanto que você vai dar pra Blade Runner 2049? Então, vocês falaram mal do filme, né? Vocês falaram disso aqui do roteiro, falaram mas pra mim é um filme redondinho, é um filme que coloca questionamento, é um filme que tem um tempo gostoso, né? Ele é espaçado, ele tem tempo pra reflexão, né? Não é pra ser um blockbuster cheio de explosões e tudo mais, apesar de que tem lá uma outra explosão. Então, pra mim, assim, ele é redondinho, pra mim, esses problemas de roteiro não são tão importantes, assim, eu entendo as críticas, mas pra mim elas não afetam o todo do filme, né, a obra de arte final, por isso eu vou dar nota 5 pro filme. Então pra mim o Blade Runner 2049 é nota 5, eu acho que o primeiro Blade Runner seria nota 5 também. O que eu acho, só pra deixar claro, um filme nota 5, né, em termos de estrelas, não necessariamente ele é um filme que vai se transformar num clássico e que vai ser lembrado. Eu acho que, pelo contrário, tem filmes que viram clássicos que nem seriam nota 5, vamos dizer assim, se for pra ser muito matemático, sei lá. Mas eu acho que ele é nota 5, entendeu? Se ele vai se tornar mais um jovem clássico, se ele vai sobreviver ao tempo, pode ser até que não, pode ser que ele não fique tão marcante quanto o primeiro, enfim. Mas eu não acho que isso seja condição, entendeu? Não é assim, só se torna um clássico, só vai ser lembrado filmes nota 5, ou se foi nota 5, ele vai ser eternamente lembrado e merece todos os Oscars. Eu entendo perfeitamente que caso ele não seja tão lembrado, ou algumas pessoas falam, não, é melhor o primeiro mesmo, e é melhor mesmo, assim, até em termos de importância pra história, né, do cinema e tal. Mas pra mim, é um filme redondinho, perfeito, nota 5. Caraca, olha, esse ano vai acabar e a gente vai olhar pra trás e vai falar assim, acabou-se o ano em que o Daniel distribuiu 5. Porque, olha, o Daniel tá quebrando paradigmas esse ano. Porque ele era um cara super difícil de dar 5. Era um cara que sempre se pautou pelo roteiro. Era um dos grandes pontos fortes. E pra chegar num filme que ele falar, tem até uns problemas de roteiro, mas passa por Não, eu não falei que ele tem. Eu não acho que ele tem, eu acho que eu entendo a crítica que vocês fazem, mas pra mim ele não tem problema de roteiro, não. Eu sabe, assim, pra mim ele tá redondinho. Pois é. Isso aí, tá bom, tá aí. 5 do Dani. Felipe, vamos dar uma nota então, de 0 a 5, pode ser nota quebrada, do jeito que você quiser. Como a gente já falou, né, eu acho que ele tem sim alguns problemas, que ele poderia ser melhor sanado, até mesmo a duração dele, ela não se justifica, o filme poderia ter essa duração, não tem problema, mas desde que ele seja bem mastigado, ele faz uma imersão cinematográfica muito forte, muito bacana, mas ele tem alguns pontinhos ali que não se ligam, vamos dizer assim. Por isso, eu adoro a obra do Villeneuve, mas esse filme pra mim não é o melhor dele, é muito bom, mas não é o melhor dele, então pra mim é nota 4. Legal, tá aí, nota 4 do Felipe, então, tô computando aqui tudo na calculadora do Cinemazão. Vamos lá, Stefania, o que você
Conta aí pra gente, de 0 a 5, quanto que vai sair essa nota pra Blade Runner? Eu achei que você tinha falado que era 10. Aí eu já tava aqui preocupada, calculando, né? Pessoa da Humanas. Meu Deus, como é que eu vou fazer? Porque no Letterboxd eu dei 4 estrelinhas e não dei o coração. Entendi. Assim, porque não é um filme que eu vou ficar tipo, nossa, Blade Runner! Ficar falando pra todo mundo e ver, assim, ele é bom, gostei muito, tudo, mas com os probleminhas, assim, é 4, porque 3,5 é um filme médio, ele é um filme muito bom, então é 4. Legal, tá aí, 4 da Estefânia, e eu vou fechar aqui as notas, né, pra gente acabar, eu vou dar 4.2 pra esse filme, eu acho que ele merece um 0.2 pelo seguinte, eu acho que ele é um filme muito bom também, eu acho que ele faz jus, ele continua a obra clássica de uma forma impecável, mas eu acho realmente que o roteiro tem problemas ali de ser essa coisa um pouco mais mastigada e tal. Então, Blade Runner, pra mim, ele não tem esse nível de profundidade, ele não tem esse nível de discussão assim, sabe? Justamente por aquilo que eu falei. A gente já foi apresentado a isso, a gente já viu esse tipo de discussão acontecer. Eu acho que um filme sci-fi, 2 filmes sci-fi que funcionam muito bem dentro dessa discussão que o Blade Runner tenta arranhar ali, é justamente A Chegada e Her. Eu acho que são 2 filmes que levam o sci-fi a essa discussão de uma forma muito mais profunda do que esse filme específico. Agora, eu acho que ele é muito bom, eu acho que ele tem sim essas camadas que dá pra gente pensar como a gente pensou aqui hoje, mas ele escorrega justamente nesse discurso mais clichê, entendeu? Nessas soluções fáceis e tal. Por isso que eu tô tirando esse 0.8 aí. Então, se a gente pegar aqui os 4 da Estefânia, os 5 do Dani, meus 4.2 e os 4 do Felipe, a gente tá carimbando aqui pra Blade Runner 4.3. Olha aí. Blade Runner 2049. 2049, exatamente. 4.3 é a nota pra esse filme. E fica o nosso convite aqui, né, pra você que tá ouvindo a gente, pra você mandar seu comentário. Qual nota que você vai dar? O que você achou sobre o filme? É legal a gente ter esse feedback aí pra acrescentar mais a essa discussão. Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. Chegando aqui naquele momento do podcast onde a gente vai dar aquela dica gostosa para que você aproveite melhor a sua semana, e a gente trouxe aqui vários planos detalhes, aquele momento que dá aquele close assim para você, sabe, colocar sua atenção naquilo ali. E aí a gente tem aqui, né, 4 pessoas, pelo menos 4 planos detalhes. Vou começar com o meu, pra gente começar aquecendo os motores aqui, e o meu vai para uma série americana, bem clichêzona assim, mas que tem me conquistado a cada episódio e tal, que é a série This Is Us. É uma série tem aí mais ou menos 45 minutos cada episódio e tal, e ela não é uma série fantástica e tal, nada disso. Trata-se de uma série que foca a história em uma família que acaba tendo 3 filhos, sendo que 2 deles são gêmeos e um é adotado, e a série se passa dentro disso, e é muito legal justamente porque ela mergulha em questões sociais que são relevantes para nossa vida atual, né? Então assim, ela fala de obesidade, fala de racismo, fala de abandono, fala de preconceitos, fala de feminismo, ela fala de várias coisas diferentes, e cada episódio é uma emoção, é uma filosofia diferente que ele traz pra gente. Então eu acho que é uma série que vale muito a pena. Cara, até hoje não teve um episódio que eu não fiquei pelo menos com os olhos marejados com alguma coisa, sabe? Ou uma mensagem, ou alguma situação que aconteceu e tal. Então assim, é uma série muito emotiva que eu recomendo muito. Tô mergulhado nela, começou agora a 2ª temporada dela, então ela é bem novinha e ela é muito encantadora. É uma série bem mundana, bem carnal assim,
e eu acho que vale a pena ser assistida pra quem gosta realmente dessas filosofias mais pé no chão e tal, acho que vale a pena. Tá bom? Então fica aqui meu plano detalhe, This Is Us, essa série americana que ainda tá rolando. Felipe, por favor, seja o próximo. Bom, a minha dica aqui, até para fazer uma ligação com o filme, né, que a gente está discutindo, é um dos meus filmes preferidos. Ele é de 1997, se chama Gattaca, né, Gattaca Experiência Genética. Ele fala muito sobre essa questão, né, no futuro próximo do filme, eles dividem a sociedade em dois grupos, né, que são os grupos dos perfeitos e dos imperfeitos, digamos assim, que são, na verdade, as pessoas comuns, né, como eu, como você. E no futuro próximo, as pessoas vão poder escolher quais habilidades os filhos delas vão ter, né, como uma questão de DNA, enfim. E é um filme que ele fala muito bem sobre essa questão, né, essa busca por uma identidade. É uma direção do Andrew Niccol, é um filme de 1997, ele chegou a disputar Oscar e hoje ele é tido como um filme de segunda linha, mas eu indico, assim, acho que é um sci-fi mais interessante e vale a pena também, quem gosta do Ethan Hawke, da Uma Thurman e do Jude Law, os três estão muito bem no filme, enfim, minha dica aí. Legal, show de bola. Stefania, e você? O que você trouxe de plano detalhe pra gente? Aquela dica esperta para que o nosso ouvinte escute, né? E mude completamente a perspectiva da vida dele. Nossa, é por aí mesmo, viu, gente? Nossa. Porque o que eu tô planejando aqui agora é isso mesmo que eu quero. Eu tenho certeza. Vou falar pra vocês o melhor filme do ano, que na verdade chega aqui depois, né? Sempre. É um filme de 2016, mas o melhor filme recente que eu assisti esse ano. Tinha que ser de diretora, né? Que só vejo filme de mulher. É isso aí. Por ela. Então, ele se chama Grave. O título original é Raw, da diretora Julia Ducournau. Vocês vão encontrar esse filme na Netflix. Corram, né? Porque a Netflix é danada pra tirar as coisas. Mas ele foi colocado recentemente lá. E é um filme, assim, gente, perfeito. Ele é 5 estrelas e um coraçãozinho no Letterboxd pra mim. Assim, pra mim e pras meninas. A gente comentou sobre ele no programa nosso de Halloween. Depois quem tiver interesse, tá no Feito por Elas. Mas é, assim, uma coisa de louco. Trabalha muito o horror do corpo feminino. Então tem essa questão do cinema de horror mesmo. Mas é diferente a vibe dele. Assim. É canibal, sabe? É uma coisa rara no cinema. Acho que Desejo e Obsessão, de 2001, da Claire Denis, e aqui deixando uma outra indicação de diretora, que é um outro filme visceral, assim, que tem muito, muito sangue e essa questão do canibalismo. Esse Raw, ele traz essas questões muito fortes e ele é muito, muito bom. A trilha, tudo, fotografia sensacional, maravilhoso. Então assistam lá na Netflix. E mudem a vida de vocês pra si. Pois é, olha aí, tá vendo? No fim tem que mudar a vida mesmo, é isso aí. Isso aí. Muito legal, olha, já vou colocar aqui na minha lista, adoro o filme desse jeito, principalmente provocativo, assim, né? Muito bacana. É aquele filme, acho que foi uma notícia famosa, que as pessoas saíram do festival vomitando, passando mal, a pessoa foi hospitalizada, assim, é um exagero, né? Mas é isso, assim, ele causa uma coisa mesmo na gente. Interessante. Dani, vamos pro seu plano detalhe, fechar com chave de ouro, então, né? Aquele nosso plano detalhe desse podcast maravilhoso que tivemos aqui. Vamos lá. O meu plano detalhe vai ser mais... Assim, é uma dica de uma coisa que vai acontecer a partir do dia 19, mas é mais um posicionamento, assim, porque... Depois eu explico. A partir do dia 19 de outubro vai começar no MASP, né? Pra quem tá em São Paulo, né? No MASP, o Museu de Arte de São Paulo, uma exposição chamada Histórias da Sexualidade, que vai ter um monte de obra sobre sexualidade, sobre sexo, sobre corpos, né? Relações sexuais e tal. E eu queria ajudar a divulgar e chamar as pessoas e falar quem puder vá, porque tem um pouco de sexualidade, né, na mostra que já tá ocorrendo, acho que ainda vai ocorrer por um tempo, do Toulouse-Lautrec, não sei se ela vai sair pra essa, não sei agora, mas a partir do dia 19 de outubro começa essa sobre história da sexualidade, vai ter obras da Anita Malfatti, do Francis Bacon, do Degas, enfim, vários, Pablo Picasso e tal. Mas o principal, assim, acho que o que eu quero que as pessoas, falando para as pessoas, vá e veja, é para que a gente incentive esse tipo de mostra e até como uma resposta a essas palhaçadas que ocorreram recentemente, desse movimento ultraconservador que está surgindo, que agora não pode mais acontecer, ninguém pode ficar pelado, que, meu Deus, você está incentivando pedofilia, e é um negócio horroroso. E eu até entendo, acho que ok discutir, mas
as pessoas estão muito revoltadas por algo que não deveriam estar revoltadas. Eu acho interessante discutir, falar, gente, pera lá, isso aqui não foi talvez exagerado? Vamos debater. Mas não estão debatendo, estão caindo em cima como se fosse a pior coisa do mundo. E sexo, sexualidade, corpo, nudez, isso não é pra ser demonizado, né? Eu acho que demonizar é a pior coisa, né? Fazer, meu Deus, o meu filho vai ver isso, meu Deus, cubram os olhos das crianças e tapem os olhos das idosinhas, das velhinhas. Não, pelo contrário, é tipo, veja, entenda, né? Quebrando com esse tabu, discutindo esse assunto, vendo e conversando e quebrando o tabu que você melhora coisas, que você faz as pessoas ficarem mais, aceitarem mais. Eu recentemente entrei numa discussão dessas, e aí no meio dessa discussão eu começava a perguntar, tá, por que você tá achando errado? E a pessoa falava assim, porque é errado. Porque tem problema e tá errado. Tá, mas por quê? Por quê? Não, porque tá errado. Como assim? Você não sabe argumentar, então? Entendeu? E é isso que acontece, sabe? Isso acontece muito mesmo, assim. Tipo, a gente acaba vendo esse preconceito, esse ultraconservadorismo mesmo surgindo, e às vezes a gente esquece que de repente do outro lado tem uma pessoa, e mesmo que a gente tenha problemas em de repente, pô, tudo bem, eu acho errado, ok, mas sabe, você precisa ter um mínimo de calma, de tranquilidade pra você ao menos entender um pouco o outro lado, né, cara? Exatamente, não é chegar no museu, igual eu vi uns videozinhos desses infames de WhatsApp que eu fui obrigada, chegar no museu assim, isso aqui nunca foi arte, isso é absurdo, nossa família, que não sei o que. Assim, gente, sabe, pode ter sido realmente uma manifestação exagerada, né, pra fazer acalorar essa discussão, mas pelo amor de Deus, aí tudo fica demonizado, né? Nossa Senhora, não. Tudo. Realmente é importantíssimo essas manifestações aí do erotismo e tal, pra, poxa, tem que ter um limite esse conservadorismo, cara, tá foda. Tá muito, não, e assim, eu quero muito que essa mostra faça sucesso e tal, e faça as pessoas pensarem mesmo, porque eu acho assim, e quem tá ouvindo o podcast aqui, assim, se você gosta de cinemas, você gosta de arte, né? E se você gosta de arte, você tem que, assim, é impossível gostar de arte se você não olhar pro próximo com empatia, se você não debater com calma, com tranquilidade e com argumentos, entendeu? Não tem como. Se você não sabe fazer isso, então talvez você não goste de arte. Então acho que gostar de arte e admirar a arte é você entender a si mesmo e entender e procurar entender o outro com empatia, consequentemente não olhar para as coisas com preconceito e com ódio, como se as coisas tivessem que ser com o seu padrão. Você entende que existem outros padrões e outras pessoas com outros pensamentos e outros sentimentos, entendeu? Tanto que é por isso que tem aqueles, hoje em dia tem muita gente que fala assim, não, o pessoal, os artistas da Globo são todos esquerdistas. Não é que eles são esquerdistas, é que eles são artistas. Se eles são artistas, eles têm um olhar mais cuidadoso e menos taxativo, menos normativo, né? Então é muito isso, assim, eu queria colocar esse debate aqui porque eu acho que é importante. Então quem tiver em São Paulo vai lá ver. Eu também, se quiser combinar comigo, a gente combina um dia, porque eu também quero ver e vou estar lá em algum desses dias. Vai ficar até fevereiro do ano que vem, tem tempo. Espero que ninguém cancele, que ninguém proíba, né? Se ninguém proibir, fica até fevereiro do ano que vem. Can I get to no, you better, baby. Can I get to no, you better, baby. Chegando aqui na parte final do nosso podcast 248, né? Finalizando aqui esse podcast, mais um papo sensacional que nós tivemos aqui, dessa vez falando sobre Blade Runner 2049. Foi um prazer ter você aqui, Stefânia. Olha, demais mesmo contar com você. Se a gente já era fã seu só escutando o Feito por Elas, agora a gente se tornou fã só por poder ter conversado com você. Então, sensacional, muito obrigado pela sua disponibilidade de você vir aqui conversar conosco e, né, fica convite para os próximos também, para que você possa aparecer mais vezes aqui, e deixa seu convite, né, para quem quiser escutar mais você, onde que te encontra, como que fala com você.
Poxa, gente, tô honrada, fofo demais, tô me achando agora com essa declaração aqui. Muito obrigada, adorei participar, foi ótimo ter mais visões sobre o filme, poder falar também. E quero deixar um beijo também pra Ana de Armas, porque eu já gostava muito dela desde Bata Antes de Entrar, né, que é um filme de 2015 com o Keanu Reeves. Legal. Então, assim, linda, maravilhosa como Joy, assim, uma personagem difícil, mas ela tá linda demais, tá? Então, beijo, Ana de Armas. Beijo todo mundo. Vocês já ouviram muito ao longo do programa falando do Feito por Elas, mas eu também tenho um blog, né, que é o meu nome, super egocêntrica, né, que é stefaniamaral.wordpress.com. E aí eu, assim, prometo escrever sobre viagem, filme, livro, disco, mas eu escrevo só sobre filmes mesmo, no momento. Pra discos, eu tenho o meu Instagram, Discos da Estê, que eu coloco sempre capas de disco e 2 estrelinhas e comento. E é isso. Muito obrigado pelo espaço aqui também, viu, gente? Legal demais. Adorei participar. E Felipe, eu queria agradecer também sua presença aqui com a gente no podcast, né? Muito bom ter você aqui e volte sempre, a casa vai estar sempre aberta. Então, muito obrigado por você ter disposto o seu tempo e tal. A gente sabe que foi uma correria e deixa aí também o convite, né? Para quem quiser ver seus textos, ver seu trabalho também, onde que te encontra pela internet e tal. Bom, eu que agradeço a participação, né? Meus textos, né, estão no Cinemascope, só entrar lá, cinemascope.com.br. Enfim, o site inteiro vale muito a pena para quem quer entender um pouco de cinema mais fora da caixinha, né? A gente não fala só do que é, por exemplo, blockbuster, mas a gente tenta ali trazer de tudo um pouco, trazer um conhecimento bem amplo aí sobre cinema de diversos países, diversos tipos de cinema, né? Bom, eu também trabalho, sou repórter do jornal DCI, o Diário de Comércio e Indústria, para quem conhece e gosta de negócio, né? Não é muito essa praia, mas eu escrevo sobre comércio pro DCI, então você pode me encontrar por lá também. Legal, show de bola. Obrigado, meu. Sensacional. Pô, eu que agradeço, brigadão. Obrigado, Stefânia, obrigado, Felipe, obrigado a todo mundo que tá ouvindo. E é isso, espero que todo mundo possa falar a sua própria interpretação do Blade Runner e dizer se o Deckard é um replicante ou não. E colocar nos comentários, né? Então é isso, até semana que vem. O podcast de Cinemação 248 fica por aqui e a gente se vê no próximo. No, you better, I can't get. No. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.